Eu não consigo. Let's go. Seria como é que começa revelando. Tipo assim. Oi? Não tá dando pra entender nada, Diego. Nossa, pior agora. Como é? Parece um pano com a máscara da peste no rosto. Tô falando cara alta ali. Tira o memento da cara. O cara tá tão, o cara tá tão no revelando que ele tá até com a máscara da Arauto. Mano, eu sou o Arauto, tá me ouvindo? O cara tá de Agora Lara sim. aqui. Agora tamo. Tá, beleza. Porque esse fone tá me traindo. Ô, louco, que massa, Baco. Eu não sei nem como é que começa. Vamos lá, deixa eu ver. Pode ser, acho que com perguntas, aí depois eu falo. Vixe, Ou vocês querem ver o único documento que eu tinha feito que vocês não encontraram primeiro? Cara, eu quero ver o documento. vai jogando aí logo as bombas logo, que é melhor. Já mando que achei. Já Eu vou mandar. pra ser o que ia. Só teve um. É que, tipo assim, geralmente eu fazia os documentos conforme o que vocês faziam. Então eu tinha o documento escrito assim no Notion, né, no resumo da campanha, mas eu só fazia ele, tipo assim, o template mesmo, quando eu via que tinha uma leve chance de vocês conseguirem. Então tinha coisas, tipo, depois eu explico, mas enfim, esse foi o único que eu tinha feito que vocês acabaram não pegando. Eu vou mandar e depois eu quero que vocês tentem adivinhar, tipo assim, sobre o que ele se trata e onde vocês poderiam ter encontrado ele. Vou mandar nos documentos aqui no Discord. Eu tô abrindo o Miro. Que saudade de abrir o Miro. Eu também abri aqui. Nossa. E ficou abandonado. Depois de um tempo nós nem quis mais. Aqui. Registro onírico número 28. Mamãe, cadê o papai? Ele vai vir buscar a gente? Sim, minha pequena. Ele virá, mas por enquanto só segura na minha mão. Aqui vai ficar tudo bem. Mas nossa casa tá toda quebrada, meu quarto tá sujo sem cama. Bibi, meu amor. Ah, é da Lara com a Bianca. Bibi, meu amor, o que é que a mamãe sempre diz? Enquanto estivermos juntas, podemos recomeçar. Exato, e eu prometo que a mamãe nunca mais vai se separar de você. Eu também, mamãe, quero ficar com você. Ah. Onde é que é mesmo? Eu confundi aqui as coisas. Tá ali no documento ali. Eu acho que é uma carta da dama amarela pro amante dela. Vixe! Cara, onde que a gente pode ter encontrado esse documento? Tipo assim, Na casa do Leandro. Nossa, pior. Eu nem doido de fazer isso. Caralho, no quarto do pai dele. Não, pior que não. Não? Tem Nossa, alguma eu coisa mudei a trancada na casa casa do todinha. Leandro. Oi. Alguma coisa trancada na casa do Leandro, não tinha? Ih, a minha Tinha escrivaninha. uma escrivaninha, mas eram fotos, não era nada escrito, eram fotos. E uma delas era de uma mulher meio jovem, assim, que, caso vocês vissem, lembraria a Lara, assim, mas não tinha nenhum documento. Lembraria já é o suficiente pra gente matar a charada, que a Lara e eles tiveram alguma coisa. E também minha Mas escrivaninha, tá trancada até hoje. Esse documento, vocês poderiam encontrar ele na base da resistência, no subsolo. É porque acho que o Leandro foi o único que viu isso, que ele desceu com a Lara, né, pra interrogar, e tinha várias portas, uma coisa meio tecnológica, porque era o eco, era basicamente o eco. Tá, já vou começar a dizer então. E daí meio que, o que é que acontece? Bem atrás dos eventos, assim, antes de começar a campanha, mas depois dos experimentos do Ezequiel, né? Quando rolou lá, etc., as tentativas e as crianças sumiram, os pais das 4 crianças que meio que desapareceram, os que estavam vivos, obviamente, né, começaram a ouvir e sonhar, que é como se as crianças estivessem tentando contato com eles, né, pela conexão que eles tinham. O pai do Denis, salvo engano, não, da Denise, eu acho, não lembro. O que acabou sendo aquele psicopata que estava preso com o Belza, sabe? Ele enlouqueceu, e daí isso fez com que ele cometesse, assim, vários crimes e acabasse sendo preso, e o Belza encontrou ele lá na Seção Zero. E a Lara, por outro lado, ela não enlouqueceu, ela só, tipo assim, toda noite, toda vez que ela dormia, ela tinha esse mesmo pesadelo. Oi, Belza. Não era o pai da Denise esse? Isso, o pai da Denise, isso. Que ele meio que surtou assim, quando ele começou a ouvir e sonhar com ela, e ele enlouqueceu, começou a matar um bocado de gente e acabou sendo preso eventualmente. Que matou a mãe da Denise também. Uhum.
ele já era louco, tipo assim, mas depois disso, depois dessa situação que ele ficou sonhando com a filha dele todo dia, ele enlouqueceu de vez. A Lara, por outro lado, ela não enlouqueceu, ela só tentava entender e ela começou a tentar estudar, assim, tomos antigos e cultos antigos, etc. Até que, um belo dia, alguma coisa caiu do céu. Que vocês já devem já saber o que foi, né? Daquela one shot. Se vocês tivessem pegado o rumo da Helena, que seria algo mais focado com a guarda, depois eu explico os rumos que vocês poderiam ter tomado. Vocês iriam descobrir que teve esse evento, alguma coisa caiu nos arredores assim do pináculo. Obviamente não no refúgio, né? Em volta. E a guarda até tentou chegar lá, mas viram que o local tinha sido saqueado. E daí foi a resistência que tinha saqueado. E conforme a Lara foi tentando entender o que era aquilo, ela percebeu que tinha esse tipo de inteligência que, além de registros técnicos sobre o que aconteceu lá naquela nave, né, tinha também muita coisa sobre o oculto, porque foi feita por pessoas que tinham conhecimento. E ela meio que usava o eco para tentar decifrar, porque ela acreditava que esses sonhos diziam alguma coisa a ela, sabe? Ela meio que tentava decifrar. E, coincidentemente, esse sonho, se vocês conseguissem esse papel antes, ele era basicamente a resposta para a transcendência da pasta que a Selene tinha, que o Otávio transcendeu, sabe? Que ele se viu naquela fazenda. Era basicamente isso. Tipo assim, você poderia ou fazer isso ou algo do tipo, e daí você já conseguiria ter liberto a Bianca um tempo atrás, né? Bem antes. Nossa. E daí vocês teriam meio que as cinzas dela com vocês, meio que algo que vocês, tipo, pô, o que a gente faz com isso agora? Ao mesmo tempo, a Lara, ela ia ter parado de receber esses sonhos, ela ia perceber que, tipo assim, alguma coisa aconteceu e, enfim, vários eventos poderiam se desencadear a partir disso. Nossa. Ia mudar tudo, velho. Pior. Ia mudar tudo, tipo assim, porque se ela... acho que, depende, porque, por exemplo, quando ela pegou o Belzus que fez ele transcender pra pegar as cinzas, né? Se vocês já tivessem libertado a Bianca, ela não ia ter tudo que ela precisava pra libertar o memento. Não imediatamente. Então podia ter melhorado pra gente, né? Poderia. Ela já, tipo assim, tava sendo a vilã principal desde o comecinho? Ou não? Ou tinha uma... Sim, basicamente. Ela era, tipo assim... É porque a Lara, ela foi, tipo assim, extremamente manipulada pelo pai do Leandro durante toda a vida dela, assim. Desde que ela conheceu ele. E daí, quando ela tomou esse conhecimento, ela meio que começou a manipular os outros. Então, assim, basicamente, toda a resistência lutava por uma causa, entre aspas, falsa, porque eles lutavam por um ideal que não era o ideal que a Lara seguia. Ela não queria derrubar o pináculo, ela queria criar um pináculo novo, né? E a resistência queria derrubar o pináculo. Isso, a resistência, tipo assim, todas as pessoas da resistência, ninguém sabia disso. Todo mundo achava que era uma causa justa. Não, vamos fazer uma sociedade mais igualitária. A Lara não. O objetivo da Lara, como ela falou nas poucas interações que vocês tiveram naquele último momento, ela queria infectar todo o pináculo, basicamente, menos as crianças, porque ela imaginava que se ela tivesse controle das crianças, ela conseguiria ter controle de tudo. Ela seria meio que a mãe, sabe, de todos. Nossa, e eu, tipo assim, eu tinha meio que pegado essa ideia dela de não reconstruir a sociedade, mas de uma forma que, tipo assim, todos fossem... Eu percebi que ela queria reescrever tudo, assim, de um jeito que eles tivessem mais controle. Mas não que, tipo assim, tivesse todo esse negócio, tá ligado? Vida longa ao reino. Basicamente. E daí uma coisa interessante também, já falando dos rumos, né? Teve as sessões zeros. E daí... que susto. E daí, a depender, vocês poderiam tomar vários rumos e cada rumo poderia fazer vocês focarem e terem mais movimento com um membro do conselho diferente. Era aquilo que, como tinha 6 personagens no início, cada um de vocês era meio que um espelho de alguém do conselho, sabe? Então, Selene, Ezequiel, Belza seria mais ligado para Helena, Otávio, Valdênia, Leandro ao Álvaro, Shiori ao Adenildo e Francine ao Matheus. Caralho. Então, tipo assim, cada um tinha um, e daí dependendo das coisas que vocês poderiam seguir das sessões zeros de vocês poderiam ter descoberto algumas coisas. Por exemplo, a sessão do Belzus, do Belzus e do Otávio, né? Que teve a criança lá, que aparentemente estava doente. Acho que eu já cheguei a testar. Vocês poderiam ter descoberto que crianças não ficam doentes, especialmente crianças abaixo dos 7 anos. Por quê? Porque todos os experimentos eram feitos com crianças abaixo de 7 anos. Então, tipo assim, nenhuma criança com menos de 7 anos adoecia. Cheguei tão perto de descobrir isso logo no começo, assim. Tipo isso. Se não fosse
Mano, e aquele cara que a gente salvou da agiota, como é que tá? Ah, o carinha que tinha a filha dele, que ele tava ali. Não, tipo assim, que a gente tava, eu tava investigando a casa, a mulher e o filho, assim. Aí chegou os dois agiotas indo atrás de um cara, assim, a gente matou os agiotas. E aquele cara que a gente salvou? Eu não tô lembrando desse momento, calma aí. Da sessão 0, assim. Tipo assim, a gente tava investigando, aí foi o cara batendo na porta, assim. Eu falei, pô, Otávio, não abre a porta. Ele foi lá e abriu e a gente entrou numa luta com os agiotas. Só O que da palma, aconteceu né? com esse cara? Não, sim, era da Palma, que eu até me fudi por causa de ter matado os dois caras ali. Você tá perguntando o que aconteceu com ele. É, Ele faleceu da doença. Ele era um dos nomes que vocês poderiam ter visitado com a lista que o Lúcio entregou pra Selene, de vários endereços, sabe? Ô, louco. Tinha o nome dele, vocês poderiam. Vocês não sabiam o nome dele, mas se vocês chegassem lá, vocês iam ver fotos se você e o Otávio iam reconhecer que era ele. Que da hora. Achei que você tava falando daquele cara que vocês encontraram quando vocês desceram e iam pra casa da herbalista. Que vocês começaram a ameaçar ele. Não sei se vocês lembram disso. Eu Do lembro. bar. Não, a Shiori começou a ameaçar ele. Eu tentei seduzir ele. Tipo isso. Tipo, exatamente. Eu tentei Mas seduzir basicamente ele. foi ele realmente, de fato, quem matou a herbalista. Ele foi meio que chantageado pela Palma pra fazer isso. Filho da puta. Tem como a gente Meio que acabar chegando na cobra. herbalista antes dela morrer? Sim, se vocês descessem antes, tinha uns eventos da Palma, tá ligado? Tipo assim, tinha Palma, Resistência e Conselho e Palma, Resistência, Conselho e Dama. Aí dependendo do dia, tem as coisas que eles faziam de manhã, de tarde e de noite. Se chegassem antes, provavelmente ela estaria lá. E inclusive eu cheguei a pensar em situações em que vocês poderiam, inclusive, recrutar ela, assim, enfim, ela ia dar umas sidequests. Nossa, que da hora. Aí a gente já É. descobriria o negócio das misturas bem antes, né? Sim, descobriria bem antes. Mas era bem difícil, assim, porque era algo que, assim que a Palma descobriu que tinha um grupo se formando, ele já meio que, opa, vamos tirar essa mulher aí da jogada. E também não ia ter a criatura na casa dela. É. É meio que a criatura era ela, né? E eu tacando um vocês vaso têm- na mulher. Vamos dizendo perguntas aí, depois eu falo mais coisa. Caso vocês tenham. Cara, eu achei muito legal. Assim, a O primeira assassino da luta. ponte, ele tinha vítimas específicas? Eu não entendi isso ainda. Então, bora lá. O Assassino da Ponte era outra história, assim, uma linha de história que vocês poderiam ter descoberto caso vocês passassem muito tempo com a Helena. O que rola? Eu não sei se eu falo isso, calma aí, deixa eu pensar se eu falo, calma. Vai, Dani, se eu falar. A gente não vai chegar a descobrir muito do Luiz nessa altura do campeonato. velho. A cadeira do conselho da guarda e da segurança, que é da Helena, meio que tem uma briga entre a própria família, onde basicamente sempre tem dois irmãos que brigam pela cadeira. Uhum. Inclusive eu não lembro exatamente o nome dele agora, mas o que tava lá na one shot da GL da Lembrança, que morreu na explosão, ele era o pai da Helena, que foi 20 anos atrás. Só que ele teve dois filhos, o Luiz e a Helena. O Luiz é o irmão mais velho, mas ele não deixou a cadeira pro Luiz. Ele deixou a cadeira pra Helena. Tipo assim, as pessoas já sabiam disso, sabe? Melhor decisão que ele fez. E ao mesmo tempo, coincidentemente, o outro irmão que não pegava a cadeira tinha essa sede de poder e coincidentemente sempre se voltava pra Palma. Então meio que a cadeira de poder e a Palma... O Luiz não era o líder da Palma, mas ele era uma das cabeças da Palma, sabe? O Luiz. Nossa. E daí tinham coisas assim que bem sutis que apontavam para ele ser o assassino da ponte, como por exemplo o fato de ele ser uma pessoa respeitada e conhecida, o Guilherme não ter virado de costas para ele, estar de frente para ele quando ele foi morto, o fato de que quando ele desceu com vocês os assassinatos pararam, o fato de vocês nunca terem visto o corpo dele, né, também, quando ele morreu só tinha as entranhas lá, mas não eram necessariamente dele, porque justamente quando a Dama Amarela falava com ele, a Dama Amarela sabia que ele era da Palma. Então eles meio que tipo, opa, vamos trabalhar aqui, sabe? E foi isso. Tinha muitas Foi coisas que isso. apontavam pro Luiz, mas eram muitas deduções. Sim, Era sim. difícil.
Tipo assim, não era a gente achar um documento ou coisa do tipo, era só, tipo, deduzir alguma coisa. E a gente só foi, tipo, perceber que os assassinatos pararam muito depois, que a gente tava embaixo muito ocupado com a palma. Que era uma coisa que, tipo assim, você não ia encontrar uma carta dizendo assim, tipo, eu sou o assassino da ponte. Tá ligado? E por Não sinal, o faz assassino sentido. da ponte, ele matava com a data mesmo ou era aleatório mesmo? Como é Matar o quê? que funcionava? O assassino da ponte, como é que ele sabia ao certo? Então, vocês quase chegaram perto de descobrir isso. Lembram que vocês entraram num celeiro? Acho que no celeiro não tava furacão, inclusive. Que tinha tava um o símbolo no tal. primeiro andar. Sei. Isso aí. Basicamente, esse símbolo era um símbolo bem semelhante ao símbolo que o Ivan e o Otávio compartilharam, assim, quando eles fizeram aquele ritual de transcender, onde basicamente a pessoa que se concentrasse naquele símbolo conseguiria meio que entrar naquele estado onde o pináculo ficava totalmente preto e branco e tinha uns focos de fumaça. Ele basicamente, a partir disso, conseguia identificar as pessoas que estavam infectadas no andar de cima. Ele só queria, tipo assim, ele não tinha, tipo assim, distinção de pessoas. Ele só matava quem estava infectado ali em cima e jogava pra baixo. Tipo assim, não quero ninguém infectado aqui em cima. Tá ligado? O louco. Não era um Então, preconceito. Cara, eu não. achei engraçado, quando a gente encontrou ele na ponte, eu caguei nas calças na hora. Que eu falei, puta, fudeu. Tipo assim, tava eu, Otávio e a Helena. Eu virei pro Otávio na hora, eu falei, meu, a gente tá fudido aqui, é o assassino da ponte. Tá ligado? Tipo assim, e a luta foi muito fácil, eu fiquei indignado. Nossa, senhora. Mas é porque também não. Era muitas coisas pra acontecerem. Eu também quero a Helena, Deus e Otávio, tipo assim, os fudidos de forte. Uns contra um, tá ligado? Tipo assim, mano. Aí ele é NGT. Tipo assim, na hora eu olhei pra ele assim, eu falei, meu, eu lembro que a ficha dele quando tava no Cris era nível 7, a gente pode ter fudido aqui, tá ligado? Eu falei pra ele. E aí depois, sei lá, a Helena só ficou com ele, eu fiz o rápido dele. E basicamente É, ele trabalhava. Oi. O dedo dele. Ele não tinha um dedo, mas a manopla dele era uma manopla que tinha meio que os dedos da manopla assim era como se fossem semi-rígidos, então você não conseguia ver porque ele estava sempre com a mão na manopla. E a única vez que vocês poderiam ter visto ele sem manopla era na arena, mas vocês não chegaram a ver ele porque, né, vocês estavam todos presos e etc. Não tinha como. Mas é porque vocês também deixaram a manopla dele na arena, né? Não, vocês não levaram com vocês a manopla dele, mas é algo que vocês poderiam ter visto também na manopla dele. Mas a Não manopla, dedo, mas tipo assim, a manopla a dava coisa. dano? Tipo assim. Era tipo uma arma, acho que ela dava 2d6, eu não lembro exatamente, mas era uma arma que vocês poderiam usar também. Peraí. Peraí um pouquinho que já volto, tem que resolver um E negócio. Mas já a era carta como- de tarô? As coisas, tá Sim, as cartas de tarô do começo, né? Tinham. Inicialmente a ideia é que elas iam, eventualmente, levar vocês para encontros com o visitante. A ideia inicial era essa. Mas quando começou assim a aparecer, percebi que tinha algo muito mais. Seria muito mais legal se não fosse algo de alguém que fez e deixou ali, etc. Se fosse algo muito mais místico. Então elas eram basicamente manifestações do Memento e elas marcavam momentos que foram importantes na história vou dizer, da doença, digamos assim. Então tinha do relógio, que tinha a mãe do Leandro, que foi basicamente o principal momento em que a doença ela se espalhou ali em cima, porque como a mãe do Leandro ficou no hospital, o assassino da ponte não ia no hospital matar ela, sabe? Não tinha como. Então eu tipo, opa, as coisas estão começando a sair do controle. Tinha a da coruja, eu acho, ou era do cego, a da justiça cega, sabe, não era? Que tava com o Belzus, O que Belzus foi tinha uma inclusive carta. aquele cara que deu pra ele, que era basicamente relacionado a Lara e a questão da, entre aspas, injustiça, porque no final das contas ela não estava totalmente errada e nem totalmente certa, ao meu ver, né? Então tinha toda essa questão moral e foi algo que vocês também perderam, né, quando vocês estavam com a Dama Amarela. Mas, eu não sei se vocês lembram também, mas na Resistência tinha uma passagem secreta com a sala de aula em um altar, assim, de morte. Acho que alguém foi lá. Que tinha um quadro negro. Foi o Bells, inclusive, que foi lá.
Se vocês chegassem ali com alguma carta, vocês poderiam trocar elas por algumas habilidades e informações. Como se fossem meio que conversasse com a doença, sabe? Mas acabou que, Olha aí, eu infelizmente, a podia Dama Amarela estar roubou. mesmo. Tipo, não tinha, né? Mas poderia ter recebido algumas coisas. Infelizmente, a Dama Amarela roubou. A Desgraça. Dama Amarela, inclusive, é outro ponto bem engraçado, porque assim, mano, vocês poderiam ter tentado salvar ela, caso vocês quisessem, não achei que ia acontecer. Mas tinha como. Tirar a informação dela, né? Tipo assim. Ou, inclusive, até. Mano, olha como eu viajei. Eu não cheguei a criar isso. Porque eu imaginei que não fosse acontecer. Mas uma coisa que eu cogitei foi: mano, será que esses caras vão tentar. Se eles, ao descobrirem, né, que o pai do Leandro era o assassino e ia ser executado, tinha a possibilidade de vocês tentarem defender ele. Tá ligado? Tem a possibilidade, num futuro remoto. Assim, Ah, nada não pra continuar. e daí vocês poderiam tentar, tipo assim, seria algo difícil? Sim, mas poderia. Jamais ia defender aquele ser. Ô, Leandro, Mas papai. Se poderia ter lascar. sido por isso, ou simplesmente por querer saber de alguma coisa, enfim. E o que ele era mesmo? Eu criei um personagem assim, só joguei. Eu não imaginei que ele seria tão Não, ele bagunçado. basicamente foi um desgraçado, assim, com a Lara, e depois a Lara só chantageou ele pra fazer o que ela queria. Assim, Que eles se ela conheceram. eles conheceram que o pai dele, certa vez, em uma dessas. O Ezequiel ele tinha alguns projetos depois que ele queria levar o legado da mãe dele. E tipo assim, não, vamos tornar o Pináculo um lugar justo. E um dos projetos era tipo assim, vamos, como o pai do Leandro tinha essa coisa sobre habitações, ele meio que trabalhava com habitações de estruturas, esse tipo de coisa. O Ezequiel percebeu que, tipo assim, pô, vamos tentar fazer uma parceria aqui com o hospital lá de baixo, principalmente porque muitas das pessoas que moram nos arredores e nas partes onde tem os celeiros, etc., são crianças e a taxa de mortalidade é muito alta. Então vamos tentar ir lá, ver o que está acontecendo, etc., analisar o local. E foi basicamente numa dessas que ele juntou um time, o pai do Leandro estava nessa, onde ele acabou dando de cara com a Lara, e aí, né, foi amor à primeira vista, né, almas gêmeas. Eles continuavam se falando. E ela, inclusive, depois de um tempo, ela chantageava ele porque ele dedurou, basicamente, né, onde estava a criança, que tinha uma criança que eles poderiam usar, justamente porque teve uma época que ele estava praticamente falido e ele precisava de dinheiro. Engraçado. E daí ele falou isso. Quando a Lara começou a descobrir as coisas que ela percebeu, opa, pode fazer isso. Obviamente, depois de um tempo ele ficou, não, eu me arrependi, não sei o que, vai dar certo, eu vou lhe ajudar no que você precisar. E a Lara, ela nunca tinha pensado em dar uma segunda chance pra ele, assim, ela só percebeu, tipo, beleza, esse cara acabou com a minha vida, eu vou usar ele pra acabar com a vida de quem eu consegui agora pra conseguir o que eu quero. Era basicamente isso, essa relação dele, sabe? Então, ele meio que. Ela usava ele pra ter acesso ao crematório. Inclusive, vocês chegaram a ver, eu acho, né? Que eles tinham visitado ali o mausoléu Sim. alguma hora juntos. Que foi quando ela pegou as cinzas. Eles pegaram as cinzas, etc. E no momento que. Inclusive, uma coisa interessante. A Lara, ela tinha noção da mãe do Leandro, que ela estava doente. E ela esperou a mãe do Leandro morrer pra conseguir fazer qualquer coisa, tipo assim, de chantagear o pai dele, sabe? Ela esperou isso acontecer. Olha que vagaba. Tá mais que certo Ela- pra chantagear o pai do Leandro. É o pai do Leandro, não é o Leandro. Deus do céu. Antes, Me arre- antes de chantagear o pai do Leandro que o Leandro, parça. Ah, isso é. E ela sabia que existe, claro, né? Óbvio. Sabe o quê? Ela sabia que eu era filho dele, né? Sim, com certeza. Com certeza, ela sabia. Assim como ela sabia que a Selene tinha feito Era pra parte do ter dado um grupo tiro que nela. tava na Nossa, pesquisa, eu já etc. sabia. Ela sabia? E por que ela não me matou? E porque o quê? Por que ela não me matou? Eu ficaria muito de cara, tipo assim, ela não poderia fazer isso na hora, tá ligado? E também Não porque teve ela time. sabia que, como ela tava trabalhando junto com o Memento, ela sabia que o mais justo, entre aspas, seria as pessoas envolvidas com a doença sofrerem pelas mãos da doença. Tanto é que o Ezequiel foi o primeiro alvo do Memento, né? Quando ele foi totalmente liberto.
Caralho, pior. Então, praticamente. Não ia mudar nada pra ele. Caralho. Foi. Então, metade dos BO que nós teve foi metade da culpa do pai do Leandro, foi? Foi ele que dedurou, né? A Bianca. Então, assim. Ave Maria, filho, foi mais que merecer morrer mesmo. Foi você, Leandro, que criou o personagem. Pior, né? Eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que criei ele. Porra, É verdade, parça. Felipe, mesmo, ó. Foi você. A gente se fudeu tudo por tua causa, Mano, irmão. tu tem que ver, eu só botei pai miserável. Acabou, mano. Ai, acabou. miserável. Nada. Uma linha, o cara. Meu Deus do céu, depois vi nada. Belsos mostra o Mas, microfone. cara, com uma linha só na lore, você fez todos os eventos do Prontório da Peça, você tá Tá ligado? vendo, mano? Eu sou incrível, mano. Agora, tipo assim, no início, bem no início da campanha, o papel do pai do Leandro, ou seja, o papel do marido da Lara, que dedurou a filha, etc., seria pro membro do Conselho da Cadeira do Povo. Então seria o Matheus. Mano, Mas depois desculpa que isso, cara. vocês, conforme vocês foram criando os personagens, não, então vamos alterar aqui pra ficar legalzinho e etc. Agora eu quero uma teoria minha. Sei por quê. Lá vem. A Selene tava acreditando que a Lara era a Dama Amarela. E eu falei que a Lara poderia trabalhar com a Dama sem que a Dama soubesse que ela era da Resistência. No fim, 90% das Mas teorias. isso aconteceu. Caralho, Várias vezes. Meio que a Lara, ela ficou trabalhando com todas as organizações. Tipo assim, ela entrava em contato com a Dama Amarela, inclusive vocês têm uma carta. No Diário da Dama tem uma parte que fala que a Resistência entrou em contato, não foi? Com ela. Ela também atuava com a Palma. Mas com a Palma, interessantemente, ela não atuava como Lara, ela atuava como a Arauta do Memento, da morte. Então, meio que assim, era ela, mas não era ela, sabe? Tipo assim, eles não sabiam que era Lara. Eu me caguei quando a gente foi lá no interrogar o presidiário, que eu peguei no poder dela lá e eu fiquei, meu Deus do céu, eu lasquei. Lasquei todo mundo. Mas ainda bem que eu lembro. Inclusive, tipo assim, a Lara, como a pessoa da Lara, chantageou o pai do Leandro a matar a Dama Amarela, e a Lara, como uma Arauta da morte, falou pra Palma que alguém ia matar a Dama Amarela e pra eles pegarem a pessoa depois que ele atirasse, sabe? Então, tipo assim, ela orquestrou praticamente tudo. Orquestrou. Caralho. Ave Maria, ela pra estar do nosso lado, nós ia acabar a sessão em 2 dias. Em 2 sessões, mas. Ela, tipo assim, ela é aquele tipo de pessoa, não, fui manipulada, agora eu vou manipular todo mundo. A Caralho. pessoa menos Sendo suspeita. oprimida virava opressor. E, inclusive, dependendo do que acontecesse, né? Dependendo se vocês poderiam ter descoberto isso muito antes. E daí, obviamente, ocorreria toda uma revolta na resistência, porque as pessoas percebiam que elas passaram anos lutando por uma coisa que não era construída numa verdade. E daí poderia ter esse mini arco de, tipo assim, pô, é só a resistência se revoltando contra a Lara, né? Eu Foi o que podia aconteceu ter no final, virado a resistência. na luta final. Não, provavelmente isso não aconteceria. Provavelmente eles Ah. escolheriam ou a Victoria ou a Priscila, que eram as mais antigas. Pô, eu fiz todo o discurso ali, Pô, Elas já eram mais antigas, assim, mas infelizmente a Victoria, né, se foi. E acabou ficando pra Priscila, o que foi bonito, porque a Priscila meio que tava moribunda, foi a primeira a receber a infusão, de a Victoria morrer. Eu achei poético. A única que Só que morreu agora não foi tem a mais, né? Priscila? Não, quem morreu foi a Victoria, né, a namorada A dela. Vitória. A única que morreu da Resistência foi ela e a Lara? Sim, de que vocês conheceram, sim. incrível, né? A única cagada que a Selene fez na última sessão inteira foi só ter deixado o Ezequiel viver e ter deixado os Joca perder o pé. Tadinho, Ah. velho. Os Cara, dois falando em ficaram resist- vivos. Cara, qual tem mais valor pra nossa equipe em estado emocional e utilidade? A perna do Joca ou o Ezequiel? O Joca nunca fez porra nenhuma. Ele que tava com você dividindo o lanche, pô. Mas Ele dividiu o lanche com você. Falando em resistência, eu não sei se eu já falei em algum momento, mas vocês sabem a história da Leila? Não. Nossa. a Leila, hein?
Eita, porra. Tipo assim, ela é uma filha de um lar muito disfuncional. Ela tem um irmão mais novo, e o irmão mais novo dela nasceu com algumas doenças que ele precisava frequentemente de doações de sangue. E basicamente, da família dela, ela era a única que poderia doar para ele, porque o sangue dela era compatível e porque o pai dela, que era o único que também tinha sangue compatível, ele era meio que um drogado, assim, então, fora de cogitação. Então ela meio que ficava sendo, entre aspas, usada, né, para isso. Ela, depois de um tempo, perdeu o valor dela na família só para isso. Justamente porque os pais delas, principalmente a mãe, queriam muito que ela trabalhasse no Hospital da Dama Amarela, porque a mãe dela trabalhava lá. Inclusive, isso fazia com que eles tivessem certos contatos e eles acabaram conseguindo coisas tipo, não, trata aí meu filho, já que eu trabalhei aqui, sabe? Porque eles eram muito pobres. E ela começou a ficar sendo usada por isso, até que eventualmente os pais dela descobriram, tipo assim, opa, tá dando sangue pro teu irmão, mas, ei, descobri que se tu vender teu sangue aqui, a gente consegue muito dinheiro também. Então eles começaram a vender basicamente sangue dela no mercado oculto, assim. E, obviamente, quando teve o anúncio, tipo, ei, se você tem um filho, menos de 7 anos, e saudável, traga ele pra gente fazer, não experimentos, mas assim, traga ele pra gente estudar algumas coisas, você pode salvar o pináculo. Além disso, ganhar dinheiro. Aí os pais dela pensaram, pô, vamos fazer isso. Levaram a criança pra lá, fizeram os exames e disseram, tipo assim, recusaram os exames porque, entre aspas, o sangue da criança não era um sangue puro. Ele tinha recebido muitas transfusões da Leila, assim, frequentemente. Não tinha como levar essa criança pra lá. Ela não era apta. E isso meio que quebrou a família, porque os pais dela começaram a culpar ela. Tipo assim, como se fosse a culpa dela, porque o sangue é dela, sabe? Cara, Assim, pô, a culpa é sua, do seu irmão não ser apto pra isso, você tá acabando com a nossa família. Então ela era basicamente renegada pela família, acabou se envolvendo aí nesse mercado oculto, foi onde ela conheceu algumas outras figuras, inclusive a Victoria, que ficou muito amiga dela. E foi numa dessas, assim, que ela tentou roubar uma espécie de joia, assim, enfim, de um mercador, assim, e acabou sendo perseguida, que a resistência acabou salvando ela, ela acabou indo pra resistência, que ela estava extremamente ferida, e acabou ficando por lá, sabe, não quis voltar para casa. Ela nunca foi uma traíra, tipo assim, nunca em nenhum momento eu cogitei a Leila de ser, tipo assim, não, ela tá trabalhando com a resistência, com a Palma, algo do tipo. Ela só era realmente ela não tá trabalhando com a ela resistência, tá bom. Ela só era uma pessoa que sofreu muito a vida toda e assim. Sofreu mais ela cresceu ainda num lado disfuncional, então ela era uma pessoa disfuncional. Nossa, Tanto é que Continuo odiando. pior. Tanto é que lá numa das últimas sessões, assim, quando tem o falecimento da mãe do Leandro, que o pessoal quer ficar lá e vocês querem chamar a Leila, ela fica puta porque ela disse, não, ela não vai abandonar o pessoal que ficou com ela, sabe? Que abrigou ela. E ela acaba ficando com eles um pouco. Que é basicamente a razão por ela agir da forma como ela age. E daí meio que ela também via a Lara como uma mãe, né? Na cabeça dela era tipo assim, pô, a Lara perdeu uma filha e eu preciso de uma mãe, sabe? Na cabeça dela, só que não era assim, obviamente. Ela só se E ela iludia. tava sendo manipulada e usada, nossa. Exatamente. Cara, tipo, É o maior, triste. maior livramento do Bells foi ele ter matado o pai dele. Jesus Tipo amado. isso. Maior benção na vida dele. Vocês também poderiam visitar o irmão dela, que também era um dos nomes da lista, né? Ela Tava usava o nome vivo? falso. Era o Ismael Marfim. É o nome dela. Meu Deus, perdão. Vocês poderiam ter tentado visitar ele, enfim. Aí ela obviamente. Ela até falou que não, eu vou sim, mas ela não iria. Ela só tava tentando se mostrar forte. A gente podia ter chegado com ela pra ver a família dela, conhecer? Não, vocês poderiam tentar, mas ela não iria com vocês. Ah, tá. Coitada da Leila, sofreu muito na mão da Selene. A Selene ainda detesta ela. Eu ainda sou de. Cara, ela ainda por cima sofreu na minha mão também, que eu fui lá e falei merda pra ela ainda também. Nossa, Alguém tá dando depois. Pois é, que tá Sim, vamos. Helene fez um movimento anti-Leila. Pior, cara, eu segui esse movimento, viu? Orgulho de odiar ela desde o primeiro momento. E a Leila gostava da Shiori mesmo? Eu gostava da Shiori, porque quando, tipo assim, no meu headcanon, assim, né, a Shiori
também tem certos contatos e eventualmente elas já devem ter se barrado assim na vida. Mas a Leila gostava da Shiori, sim. Via a Shiori como uma amiga, assim, muito forte. Ela gostava da gente, pelo menos. Não. Gostava. Assim, Não. ela tinha um certo medo em relação a Selene, porque, né, obviamente. Por que será, né? Mas ela gostava de vocês. Não tanto quanto ela gostava da Resistência, né, mas gostava. Não, aí é outra história. Fiquei triste Gostava a agora que ponto eu de tô falando. não trair vocês, caso necessário, a não ser que, sei lá, estivessem ameaçando alguém da Resistência. Aí não tinha outro jeito, né, realmente. Eu acho que de fora do pessoal de nós aqui, ela era uma das que ele mais confiava, eu acho. Quem? Forte. A Leila. O Leandro confiava mais na Leila? Por algum. Eu não sei porquê, mas teve um momento Meu que eu. Cara, Deus o do foda céu. é que eu confiava nela de última opção, porque eu também Eu não não confiava vou- muito nela. É porque eu não lembro qual Mano. foi o momento, eu não sei se foi depois da morte da mãe do Leandro, que ele, por algum motivo, pegou confiança com ela. É porque ela ficou no quarto com ele. Então, ele Ela pegou ficou uma lá com grande ele. confiança com ela, porque eu acho que foi daquilo. Uhum. Aí depois disso ele, não, É. toda vez que questionava ela, ele nem falar, mas ele. Cara, o não foda é que se questionava não nada. tinha tanta coisa pro Belos fazer, assim, resolver, ele teria ficado com você ele também, tá ligado? Justo. Né? Mas a Leila basicamente só sofreu muito, coitada. Quando a Shiori ficou da doença, ia sair da arena, eu tinha preparado uma imagem nova pra ela. Ela não chegou a sair da arena com vida, mas eu vou mostrar a imagem que seria nova. Ó, Renan. Ok. Shiori Morten. Pesou. Ó, Calma. Ô, tá louco. carregando. Ô, louco. Ah, ainda não carregou pra mim. Da hora. Bonitinho. Roxinho. Ai, que da hora. O gato dela virava um corvo. Aí O gato dela virava um corpo. ele virava o Itachi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa muito grande que eu poderia falar. Que eu queria falar. Calma aí. Cara, alguém ia referenciar o pai do Belos alguma hora? Fala da vida Eu- pode responder do Belso. Depois fala da mulher da cadeira do ocultismo lá que eu esqueci, da múmia. A Valdênia. Da vida pessoal dela. A vida pessoal dela, qual? Nenhuma, que ela não tinha. Eu tenho certeza que a Valdênia não tinha uma vida pessoal, vou falar pra vocês. Cara, Tu fala referenciar ele em que sentido? não, tipo assim, alguém. Ah, eu conheci teu pai, alguma coisa do tipo, ninguém? Ah, não, ele foi referenciado como forma de te atacar, né? Tipo, pela Dama Amarela. Mas como ele era uma pessoa assim dos andares baixos, e assim, O cara era Talvez. professor também, né? Foda-se. o pessoal da Cara. Resistência provavelmente não. Só se, tipo assim, talvez o pessoal da Arena, tipo, colecionador, poderia ter algum certo contato, sabe? Mas o pessoal da Resistência não. Realmente, meu pai do Belo, tipo assim, o cara já evitava problema, tudo o cara ficava em casa, tudo. Mas, e os pais Só do- usava isso pra tentar te atacar. E os pais do Elijah que estavam nos andares altos, eles eram a galera importante pra caralho. Os pais dela já foram médicos que, tipo assim, o Ezequiel tentou recontratar eles, mas eles acabaram não aceitando, não porque eles não queriam, mas porque eles tinham também uma dívida com a Palma. Ah. Tanto é que é por isso que o Elijah, ele não tinha um dedo, né? O dedo indicador ele não tinha. Ele que pagou a dívida. Basicamente, ele que herdou parte da dívida dos pais dele. Nossa, eu vou ter uma conversinha com os pais do Elijah. E daí eles Vai ter voltaram. Conversinha, velho. Quem? É? O Elijah Fala da- comigo, eu não lembro. Ele ficou. Fala da vida da múmia. A vida da Valdênia. Ó, a Valdênia, ela tá há muito tempo no... Tava, né? Opa, meu Deus. Tava há muito tempo no conselho. Tipo assim, há mais de 20 anos. Porque a mãe dela, ela renunciou. Ela não sabe exatamente por quê. Tipo assim, a mãe dela, para as pessoas em volta, parece que ela só queria uma vida mais tranquila. Mas a Valdênia sabe que não. Aconteceram algumas coisas que fizeram a mãe dela querer sair do pináculo. Ela não sabe se foi por algo do pináculo ou por algo que ela queria procurar em algum lugar fora do pináculo. Mas a mãe dela mãe da saiu e Valdênia até não Tava voltou. viva quando fizeram o pináculo? Nossa. Eu não duvido. Mas, basicamente, a Valdênia, quando era jovem, tinha um certo interesse assim no Ezequiel. Não foi correspondido.
Ui! Não foi correspondido, mas ela Mau tinha certo interesse no gosto, Ezequiel. caralho. Que é Nossa. isso. Minha filha, tanta gente do conselho Ezequiel. Basicamente, a única coisa que ela queria era. Tipo assim, ela não tinha um objetivo de vida benéfico que nem o Ezequiel ele acreditava que ele tinha, né? Na cabeça do Ezequiel, querendo ou não, ele acreditava que ele estava tentando ajudar. A Valdene, ela só queria, tipo assim, mano, eu quero conhecer o máximo que eu puder, ter o máximo de poder que eu tiver. Inclusive, a Valdene é algo que vocês esqueceram totalmente, mas é que ela tinha entregado pro Otávio e pro Belzo, se eu não me engano, um pergaminho incompleto que vocês poderiam ter Eu ia tentado. perguntar desse Isso. pergaminho também, o que era? Que vocês poderiam ter tentado Decifrar. decifrar ele. E basicamente vocês iam conseguir, entre aspas, né, entre muitas aspas, criar uma espécie de ritual único ali junto com ela, que teria relação com a doença. Agora eu fiquei triste. Eu não posso criar um ritual, não. O Otávio conseguiu. O Otávio tá vivo, né? E com o pergaminho ali. Eu tenho meu pergaminho. Eu não posso tentar criar um ritual? O ritual do Otávio vai estar presente na próxima campanha? Provavelmente. Caralho, mas ele falou que tinha nome o ritual. É verdade. Infelizmente, ele não tá aqui, mas ele falou que tinha nome. Depois eu quero Meu saber. nome Ele não me falou, ele disse que ia falar depois. Não, quem era ali das cadeiras era da Palma? Era do comércio? Não tinha ninguém das cadeiras que era da Palma. Quem era da Palma era o irmão da Helena. Mas das cadeiras ninguém. Não. Ninguém. E inicialmente teria o Matheus, que seria, entre aspas, da Resistência, porque ele seria esse ex-marido da Lara. Mas depois que o pai da Leandra entrou na história, eu tirei essa parte, daí acabou que ele também não tinha envolvimento com a Resistência. É sempre o Leandro nascendo do crime, né? Sempre. Já é isso. É que eu mesmo, esse cara. Olha, já o Leandro, independente dele sempre se lasca, né? Incrível. Pior, né? Outra próxima coisa que eu acabei de lembrar. Diz. Próxima campanha, vamos todo mundo voltar em torno do Leandro. Não Vamos é? todo mundo tomar cuidado com a lore que esse cara escrever, na moral. Porra, mas eu tô com uma ló muito boa aqui, ainda mais, né? Nossa. Meu maior medo não é nem os monstros que a gente vai encontrar, é o que esse cara vai escrever o personagem dele, porque puta merda. Eu vou escrever um A situação que eu lembrei que vocês poderiam ter também salvado a Bianca foi no confronto que vocês tiveram com o Ocioso. Só que quem poderia fazer isso naquele confronto era a Selene. E como a Selene desmaiou, meio que não tinha mais como. Caralho. Como Só sempre. se lasca. Não tem como, já era. Vamos deixar pra próxima. E o Mas Gerson? seria do pai? também dos 4 elementos? O que ele tinha? Porque, mano, eu tinha na minha cabeça que alguém tinha falado que ele não era confiável, alguma coisa assim. Mas eu acho que era nóia minha. Eu lembro que vocês citaram isso durante a campanha, mas eu não lembro de ter falado isso. Cara, eu lembro que tinham falado o contrário. Eu lembro que falaram que ele era confiável, tá ligado? Eu lembro disso também, eu lembro disso. Eu não lembro. Então eu entendi errado. Eu lembro que era o contrário, só que a ansiedade ali que não confia em ninguém, chamada Selene, deve ter entendido Assim- isso. Selene zerou a sanidade tantas vezes que ela não confiava em ninguém mais. Já tá pegando a pessoa dela já. Tem um documento que eu tinha mandado pra vocês que tinha meio que uma historinha sobre um restaurante que servia carne paranormal, assim. Eu li essa historinha. Que foi o pai do Gerson que meio que descobriu e ele acabou morrendo nesse restaurante. E daí o Gerson ele começou a tocar o bar dos 4 elementos. Basicamente esse restaurante, o prédio dele é o prédio onde a Shiori e a Leila fizeram aquela provinha, sabe? Meio que de enigmas pra seleção. E era um local também que vocês poderiam ter como uma base de vocês ali nos andares baixos, caso vocês quisessem. E daí vocês poderiam, tipo assim, levar NPCs pra lá, esse tipo de coisa, mas acabou nunca acontecendo também, foi só uma ideia. Cara, eu li a historinha, nossa, agora eu fiquei triste, porque eu lembrei que o Gerson estava estudando pra ser alguém. Mas eu queria- Aí ficou com o bar. Eu queria muito que vocês, tipo, fizessem naquela casa uma base, porque em algum momento todo mundo ali ia ficar infectado, tá ligado? A peste ia atacar e infectar todo mundo ali da base de vocês. Ia ser muito legal, mas acabou não acontecendo. O mais próximo que podia acontecer era a gente tacar fogo lá, que nem a gente fez com a casa do herbalista. Todo mundo dentro. Com todo mundo, né? Pior que é, um do outro ia estar dentro. Mas faz sentido porque vocês foram resgatados pela resistência e acabaram desenvolvendo esse laço muito forte com eles. Então, tipo assim, não faria sentido vocês não ficarem ali com eles naquele momento.
Não tinha porquê. Foi mais justo pra história. Inclusive também era algo que vocês poderiam, era fazer, entre aspas, muitas aspas, amizade, ou melhor, trabalhar com as outras organizações. Vocês poderiam trabalhar com a Dama, com a Palma também, enfim, se vocês quisessem. Hein, Com a Dama Amizade com a Palma. era mais possível do que com a Palma, porque a Palma, tipo assim, ela ia ter vocês como subordinados. Não que a Dama não ia, mas a Dama ia tentar mascarar isso, sabe? Tipo, não, somos amigos sim. Ah, pau no cu da dama. Hein, Diego, no Bar dos Quatro Elementos, tinha alguma cachaça chamada Sabe Mais? Ou Sabe Demais? Pode ter, pô, pode ter, agora tem. Porque é dos Quatro Elementos, pô. Tem que ter um. É verdade. É, vai ter Justo. cachaça Sabe portinari. demais. Bebeu, sabe demais. Bebeu, Incrível. bebeu, sabeu tudo. Tinha essa também, cachaça do cavalo. Um furacão. E não quer calar. O Furacão era poderoso mesmo. Ele era muito poderoso, pô. Sorte de vocês que ele não entrou em combate. Cara, um negócio também. E se a gente acabasse conseguindo de alguma forma entrar em combate com a dama? Tipo assim, ela era uma ameaça ou ela é só uma pessoa com contatos e tudo e ela tá fodida? Vocês poderiam entrar em combate com a Dama, mas, tipo assim, era uma... Quando eu preparo as coisas, eu preparo, tipo assim, eu escrevo o que eu acho que pode acontecer, e daí, conforme eu vendo o que vai acontecer, eu desenvolvo. Pra não ficar escrevendo muita coisa e no final não usar, né? Eu acho que não faz sentido isso. Então, meio que uma das ideias que eu tinha de confronto da Dama, vocês meio que combateriam ela, poderia ser ou na arena, não naquele momento, mas em outro momento que vocês voltassem, ou no hospital, ou seria o principal que eu mais gostaria que acontecesse, seria confrontos públicos, onde basicamente seria nos andares baixos, meio que provavelmente na frente do hospital, e a Dama iria tentar meio que usar as pessoas contra vocês. Seria algo meio que a opinião popular, sabe? Tipo, não, a opinião popular contra ela ou a favor dela, algo desse tipo. Tá ligado? Era pra eu ter me Caralho. juntado a Dama Conforme Amarela. o que vocês fariam. Era pra você ter se juntado a Dona Amarelo, cacete. Era pra eu ter me juntado, mas eu... Você já escreveu teu pai, isso aí já foi o maior mal que você já Ia fez. seguir os passos dele, pô. Ah, tá bom. Herança. Ao pai e ao Herança. filho. Mas tinha É. essa opção, Diego, tinha essa opção Então, de se aliar à Dama. sim, com certeza. De continuar Nossa, no era grupo, meio que infiltrar. Cara, Oi, Selene. Repete, Selene. A gente trabalhar com a Dama e a gente ficar infiltrado no nosso Eu próprio poderia, né? grupo. Porque eu tive uma Sim. vantagem que eu ainda tenho Com dúvida certeza. sobre Ia ser ela. massa. Porque, tipo assim, toda a interação que vocês tinham com as pessoas de andares baixos, elas levavam vocês a pensar que, tipo assim, mano, essa doença veio do lado de cima. Foi alguém do lado de cima que trouxe. Inclusive o pessoal da Resistência, com exceção da Lara, né? A Lara era a única que sabia que foi ela que trouxe a doença. Mas o resto, tipo assim, não, com certeza foi alguém do lado de cima. cara, E a Dama pior que Amarela só- também pensava isso. Então, tipo assim, se vocês em algum momento realmente acreditassem, tipo, não, pô, deve ter vindo do lado de cima, então vamos tentar ajudar esse pessoal. Vocês poderiam facilmente trabalhar com eles. Cara, pior que só eu acho que teve essa impressão de não. Se a água bateu na bunda deles é porque não veio de lá de cima, veio de baixo, tá ligado? Eu acho que em nenhum momento eu pensei que foi o lá de cima. É, então, por isso que ficou muito essa Eu impressão de tô não. achando que foi um experimento, então. Não, só a Selene, então, eu acho. Porque, tipo assim, no diálogo todo do a água bateu na bunda de vocês, agora vocês vão chamar a gente tudo pra resolver. Então, tipo, já implica que eles nem sabiam dessa doença, então não tinha como ter vindo de cima, tá ligado? Por isso eu acho que não ficou muito essa teoria. Tinha muitas, tipo assim, obviamente o conselho, ele, mano, eles pensavam, faz muito sentido os caras acharem que foi a gente, mas não foi a gente. Mas nada do que a gente falar vai fazer eles acreditarem, sabe? Então, tipo assim, mano, o que a gente pode fazer? Aí o Ezequiel disse, calma, eu tenho um plano. Eu conheço a Pior equipe. plano do mundo, né? Eu conheço a equipe. Eu conheço Vamos aqui, juntar, vamos juntar alguns ladrões, um ex-presidiário, uma médica maluca e um professor. Nossa, e um Inclusive, padre. Muito disso foi culpa não do Ezequiel, mas do Vitorino, que é um personagem da primeira campanha, que ele mal apareceu nessa. Caralho, Mas Vitorino. foi ele quem convenceu, junto com... Porque, tipo assim, como eles iam trazer pessoas de andares baixos, eles falaram pro Matheus, né? Tipo, vamos ver com o Matheus, que é o membro da cadeira dos andares baixos. E daí o Vitorino, ele é assessor do Matheus. E daí o Vitorino disse, pô, conheço uma menina aqui, ó, essa Francine aqui, sei que tem um pessoal preso, eu sei que tem um padre que veio de lá do mesmo refúgio que eu, e eu acho que ele pode ajudar, tá ligado? Foi basicamente ele que chamou a maioria das pessoas dos andares baixos, com Pensa exceção do num Belzos, cara que só foi... faz merda, hein?
com exceção do Belzos, que foi o Elijah que meio que pagou a fiança, e daí o conselho ficou sabendo e disse, não, a gente ajuda, mas ele vai trabalhar pra gente. Porra, não era nem pra estar lá, o Belzo, não era nem pra estar lá. Aí viro logo cadeira da Assembleia. A Não Assembleia, era pô, nem pra estar lá e vou lá e salvo as crianças. Afinal, é estilo Five Nights at Então, Freddy's ali. O Elijah pagou a herança do Belzo. Se não tivesse pago, ele teria ido para os experimentos. sim, assim, basicamente em um cenário em que o Belzos não fosse um personagem jogável e fosse uma pessoa que só existisse no mundo, ele iria para os experimentos, que era basicamente levar pessoas, eles fingiam que as pessoas estavam doentes, e depois que surgiu a doença isso ficou muito mais fácil, porque ninguém ia questionar se fosse a doença a mustidão. Só que eles levavam as pessoas para a arena para combater, justamente para alimentar esse mercado dos ricos, né, dos andares baixos que queriam ver o sofrimento das pessoas. E também porque uma coisa que não sei se, acho que não foi explicado, mas sempre que vocês entravam em êxtase na arena, é como se o pessoal da arena também sentisse isso. Então era quase que uma coisa viciante, sabe, para os outros que estavam assistindo. Sei. Meio que eles queriam isso de novo. Mano, e a ideia que que eu e a Selene tivemos, tipo assim, atrair a criatura com o sangue infectado pra jogar na plateia? Sim. Sem infectado? Porque, tipo assim, na minha ideia, o bicho ia priorizar bater no sangue infectado, porque sangue é atraído pra bater em morte, tá ligado? E meu plano era o quê? Usar o frasco de sangue infectado que a gente tinha pra atacar na plateia e o bicho ia atrás. Ele não iria pro sangue infectado, justamente porque como ele era uma criatura de sangue e o negócio era de morte, ele teria aversão ao sangue infectado, sabe? Tipo assim, minha versão seria, tipo, ele ver alguém com um negócio de morte, ele bater na pessoa. Essa era a minha teoria. Receio. Mas eu também com o Bells com 1 de agilidade, nenhuma pontaria também pra acertar, eu ia desperdiçar o bagulho. Era só você amaldiçoar o sangue e depois você jogava com ocultismo. Pior, hein? Mandou bem agora. Aí eu dou um D6 em alguém da plateia. Mano, tadinho, velho. Nossa, tadinho nada, o cara tá Nossa, vendo a lá. gente pelo êxtase. Tá merecido, cara. Ia infectar ele com a multidão ali. Nossa, Deixa eu ver mano. o que mais, deixa eu ver o que mais. Mas tinha como a gente O velho conseguir lá. o êxtase? O Raul. O que vocês querem saber dele? Só lembrei dele. Basicamente, ele era um devoto do Templo do Silêncio. Ele era quase como se fosse um antigo sacerdote, assim, sabe? E ele foi, inclusive, uma das pessoas que a Lara procurava muito quando ela estava com esses sonhos, para tentar entender. Ele meio que tentava abrir a mente dela. Já tentou, inclusive, na minha... Sim, obviamente foi o que eu cheguei a escrever, mas quando eu penso sobre isso, eu penso que ele, inclusive, já tentou rituais. Provavelmente ele ensinou, na minha cabeça, o ritual, os rituais de conhecimento que ela tinha, sabe? Tipo, da verdade, de invadir a mente. Porque eles estavam tentando entender o que era aquilo com ela. Raul também era ocultista. Ele era ocultista. E basicamente, quando ele ficou doente, a Lara ela tinha uma certa barganha com a peste. Então ele foi a única pessoa que a Lara disse assim: ele não, sabe? Tô ligado. Ele não. Ele me ajudou muito, ele não. Tipo assim, se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Isso não teria acontecido. Esse cara é joia. E basicamente a peste ela não obedecia a ela. Tipo assim, a peste não ia deixar de matar ele, ela só postergava. Então por isso que ele tava totalmente decrépito e ele acabou, tipo assim, enlouquecendo. Porque ele queria muito morrer, mas a peste não deixava. Cara, tinha, tipo assim, alguma das alianças que a gente podia ter tido que ia facilitar mais a nossa vida, assim? Tomamos no cu. Mano, O Zé da tipo assim, a limpeza. Pior, né? resistência Sempre definitivamente isso. não facilitaria a vida de vocês. A Dama Amarela talvez, porque a Dama Amarela, além de ser bastante querida pelas pessoas de andares baixos, ela tinha certo contato com a Palma, né? E até um certo contato com a resistência também, apesar dela ser manipulada. Então, provavelmente a Dama Amarela seria o mais safe, porque vocês poderiam ter um foco muito mais de tentar curar as pessoas, e algo que seria mais... Vocês ficariam bem mais vistos pelas pessoas, e
poucas pessoas tentariam buscar problemas com vocês, sabe? Por causa disso. Provavelmente ela seria mais safe, mas em compensação seria menos, tipo assim, eu acho, a mais danosa, porque a Dama Amarela é bem sádica, né? E se Era bem a sádica. Dama tinha todo esse contato com a Lara e até sabia da resistência, por que ela queria nos capturar pra entrar em contato com a resistência? Porque o que aconteceu? Quando a Lara tinha aquele diário que ela falou que a Resistência chegou lá, ela foi até lá e descobriu que era uma cilada. Na cabeça dela, tinha sido a Palma. Mas na real foi a Lara que bolou tudo isso, pra a Palma e a Dama Amarela meio que se baterem. Acabou não dando certo e a Palma e a Dama Amarela acabaram negociando. Tipo assim, aí eles descobriram, tipo, pô, ela mandou uma carta pra mim. Eu, cara, pô, ela também mandou uma carta pra mim. Tipo, ei, como assim? Aí a Dama Amarela falou, mano, vamos descobrir quem é essa daí. Quem é esse pessoal da Resistência, quem é o líder deles. E daí por isso quando vocês chegaram lá, eles queriam saber quem era da Resistência, sabe? Ela não sabia a fisionomia da Lara, nem nada do tipo. Só sabia que, tipo assim, e ela sabia que tem alguém na Resistência. Ah, não sei se eu falo, calma aí, deixa eu pensar. Cara, ela morreu. Revelando, você tem que falar. Ela morreu, a Lara, a Dama de Amarelo. Qual a graça de você esconder agora? A Selene praticamente é a nova Dama de Amarelo agora. É pra contar pra ela saber como é que vai trabalhar depois. Não, eu tô falando no sentido que você herdou o hospital agora, tá ligado? Não tô falando no sentido de, né? Basicamente, ela sabia que tinha alguém na Resistência. Porque eu não sei se vocês lembram quando teve o primeiro contato de vocês com o Conselho, que a Helena, ela meio que ficou com a impressão de que ela conhecia a Leila. Ah, eu Tipo assim, lembro. pô, eu conheço você em algum lugar, tipo assim. Basicamente porque já tinha rolado uma certa operação entre Resistência, Dama Amarela e Conselho, onde a Leila estava presente. A Helena estava lá e o Luiz também estava lá. E como a Dama Amarela tinha um certo contato com o Luiz ele sabia que a Leila ela era da Resistência, sabe? Por isso que, tipo assim, quando o Luiz ele descobriu quem eram as pessoas do grupo, ele ficou tipo, mano, eu tenho que me aproximar dessas pessoas para descobrir. Porque se essa pessoa é da Resistência e eu quero chegar na Resistência, vamos lá. Aí ele falou, ficou tipo assim, quando a Helena chegou e disse assim, mano, os caras vão descer, vão mandar uns guardas. Ela, pô, deixa eu ir com eles então, eu protejo eles. Aí a Helena, vai lá, pô. Aí ele foi. Só que, quando vocês desceram, foi meio que um azar, entre aspas, né? Vocês pararem na arena, porque vocês foram para um endereço lá e acabaram seguindo as pistas que o cara seguiu e caíram na arena. Não faria sentido na cabeça do Luiz para ele entrar ali na arena com vocês, batalhar na arena com vocês, sair e ir pra Resistência e depois subir de volta, tá ligado? E daí ele acabou falando com a Ana, tipo, não, então vamos aproveitar isso aqui pra fingir que eu fui de F e eu continuo trabalhando com isso, mas vamos ficar de olho nesse pessoal porque eles são da Resistência. Inclusive, o Luiz ele contou que a Leila ela era da Resistência. Tanto é que a Leila, ela basicamente é uma pessoa que não sabia mentir, então claramente a Dama iria descobrir, sabe, que a Leila era da Resistência. Então por que ela colocou ela na arena, tá ligado? Basicamente porque ela sabia que se a Leila estivesse na arena em perigo, ela ia dar algum jeito da Resistência aparecer ali. Ela tava contando com isso, não. Tipo assim, se fosse qualquer um deles, que não é da Resistência, pode ser que a Resistência cagasse. Mas como é um da Resistência ali, alguma coisa vai acontecer e a gente vai descobrir onde esse pessoal tá. Foi basicamente isso que aconteceu. Mas a Leila não foi pra arena. A Leila. Não. Tipo assim, se a Leila ela não tivesse em risco de vida. Porque a Leila precisaria chamar ajuda, acho que eu falei errado. Ah, tá, entendi. Então ela queria que a Leila. Ela queria dessa brecha pra Leila, no caso. Isso. Aí Tipo por assim, isso ela não podia deixar ela na arena. Exatamente, porque ela não teria como chamar ajuda aí. Como o Luiz até então estava com vocês não tinham tido nenhum contato com a Resistência, ele, na cabeça dele, na cabeça da Dama, vocês não iam ter como pedir ajuda da Resistência, porque até esse momento vocês não conheciam eles. A única que conhecia era a Leila. Então tinha que deixar ela de fora para ela chamar ajuda. Entendi. Nossa, mas aquela luta com o Bestial de Morte foi desesperadora. Eu tava achando que era mescla, tá ligado? Eu já tava meio assim no perigo, no pesadelo de, nossa, vou ter que lutar contra essa porra. Aí falar, é um Bestial de sangue. Tranquilo. Aí depois que eu fui ver a ficha, eu falei, nossa. Pois é. Bati o olho, depois eu vi o VD só assim, eu falei, nossa, perdemos. Inclusive, se vocês voltassem, vocês tinham encontrado até um bilhete, né, dizendo que ia ter uma luta dos sentenciados contra a mescla. Vocês poderiam ir lá
E caso vocês descobrissem da arena, da prisão antes, enfim. Vocês iam descobrir que o pai da Denise, ele iria ser um dos enviados pra arena, mas ele acabou não indo porque ele tava meio que num estado catatônico, assim, onde ele tava basicamente doido. E ele não ia conseguir entrar em êxtase, sabe? Então disseram, não, deixa esse cara aí, não vai servir de nada, vamos levar outras pessoas. E ele era um NPC que caso vocês voltassem na prisão, vocês poderiam interagir com ele. E daí ele ia falar que ele, no meio das coisas, ele ia falar. Uma luta? O povo desaparecendo na cadeia era pra ir na arena? Isso, eles fingiam que as pessoas estavam doentes e depois morriam, mas na verdade eles levavam elas pra arena. E o Elijah que tava lá na arena, ele ia lutar mesmo? Não, o Elijah ele só foi pra arena bem depois que vocês passaram. Foi quando vocês saíram da arena, sabe? Quando vocês fugiram. Ele não tava lá desde o começo. O Elijah ele tava lá no Andares Altos, ele conversou com o Belzes, né? Quando ele mostrou que não tinha um dedo. Ali ainda era o Elijah de verdade. Mas Foi só lá pro quando final foi que ele foi capturado. Eles levaram ele, tipo assim, eles capturaram ele pra quê? Pra pôr ele na arena mesmo? Pra ter uma chantagem pra levar você até a arena, pra fazer você voltar e pra, tipo assim, ter alguém pra se passar por ele, sabe? Que foi o que aconteceu. Entendi. Nossa, que merda. É. Mas tinha como a gente acabar... Inclusive, rapidão, só pra terminar eles poderiam ser outros NPCs, tá? Que poderiam estar ali. Um deles, o segundo na ordem de escolha, era o Lúcio, mas acabou não acontecendo. Nossa. Mas poderia ser o Lúcio. Eu e a Selene se fudendo, né? Puta merda. Pois é. Sobre pra gente, né? Mas aí uma outra dúvida que eu tinha. Qual que era o nome? Tinha como a gente acabar entrando lá na arena como espectador pra assistir a alguma luta? Sim, sim. Caralho. O rolê é que, tipo assim, vocês só foram capturados por causa da Leila e do Luiz. Nossa. Se não fosse a Leila e o Luiz, vocês chegassem falando que... Eu não lembro exatamente qual era a frase agora, mas tem um... Quero pagar muito por isso. Procura um quadro e quero pagar muito por isso. Algo desse tipo. Eu falei isso. Então, se vocês chegassem, falassem isso e não tivessem com os dois, porque a Leila era da Resistência, eles queriam saber, tipo assim... Quer dizer, não, a Leila tudo bem, porque eles não sabiam. Falei errado. Só Mas o Luiz. o Luiz tava lá. Tipo assim, o Luiz era membro do conselho, né? Membro do conselho não, mas tipo assim, tinha relação com o conselho. Se vocês não tivessem com ele e falassem isso, vocês iriam entrar na arena pra assistir. E daí vocês assistiriam algum combate. Veriam o pessoal entrando em êxtase, veriam o colecionador, veriam a dama. E poderiam sim. Nossa, que da hora. Pelo que o Diego fala, a gente fez tudo ao contrário. Pior, né? Sempre que o Diego fizer algum não NPC seguir tipo nós, assim, recusem. Pior. Não, porque eu pensava duas coisas. Eu pensava, tipo assim, isso é o mais provável de acontecer. E sempre acontecia outra. Mas era muito legal, porque eu acho que fica muito melhor assim. Porque se fosse tudo certinho, não teria graça. Pior, foi muito foda. Se vocês chegassem, tipo assim, vissem a arena, vissem a dama, e depois começassem a sair já, todo mundo... Seria meio estranho. Cara, você planejou Não tivesse mais a alguém batalha. além da Valdênia morrer do conselho, assim? Então, quando acabou a sessão, eu rolei dados pra ver, tipo assim, se eles poderiam ficar mortalmente machucados ou não tão machucados assim. Só a Valdênia se fudeu. A Valdênia ficou mortalmente machucada e o Ezequiel também, porque eles já estavam doentes. O Álvaro ou o Matheus, eu não lembro, ficaram machucados, mas eles receberam atendimento médico e os outros dois estavam safe. Então meio que foi Chegou nessa hora, foi basicamente só aqui com a Valdênia, só. Mandei no chat da cal. Também parece que ela já tava muito doente. Foi basicamente isso, ficar coitada. Tipo Foda-se você. E, assim, mas eu confesso que eu também gostaria, tipo assim, eu queria que isso acontecesse porque isso faria vocês terem uma desculpa pra sair do hospital, ir pra casa da Valdênia, voltarem e ter o confronto com o assassino da ponte, tá ligado? Valeu. Meio que também, eu também Tinha como queria a que isso gente- acontecesse, senão eu vou mentir. Tinha como a gente descer na arena assim, no final com a Valdênia lutando com a gente? Se vocês conseguissem salvar ela, sim. Caralho. Mas ela era um Mas- cultista, tipo assim, você tinha os ritualzinhos dela, qual elemento era dela? Ela era basicamente de energia e conhecimento. Tanto é que acho que no Gelo da Lembrança, na imagem dela tem um olho roxo e um olho amarelo, né? Mas aquele é energia e conhecimento. Ela ia ficar muito mais, tipo assim,
bufando vocês e atrapalhando e nerfando. Ela não era muito de dar dano, ela era mais de dar condições. Ela tinha heterofobia nos olhos. Mas, tipo assim, provavelmente se ela descesse, se algum. Tinha a opção, né, de vocês descerem com algum membro do conselho. Eles seriam foco. Fora a Helena. Eles seriam meio que o foco, principalmente os que estavam na pesquisa, né? Se o Ezequiel descesse ali, mano, ele morreria na certa. Eles iam a focar gente devia nele. ter levado ele, merda. Se a Mas, assim, Selene mano- tivesse curado ele, nem precisaríamos ter nos preocupado, né, Selene? Gente, Ele A seria perna só. do Joca valia muito na mais. minha cabeça, depois de tudo, eu odiava ele, mas ainda assim eu via ele como, tipo, uma figura paterna, sabe? Eu não ia Olha matar aí. o pai. Ele? Uai, o meu pai era um bosta. Porra, mas você vai de um bosta pro merda, né? Caralho. É isso. Olha o cara, Amiga, mano. é melhor não ter figura paterna nessa altura do campeonato. Nossa senhora. Você Pô, bateu seu assim. próprio pai, falando que E eu tô melhor do que muita gente daqui. O Ezequiel, tipo assim, ele era extremamente novo. E ele, desde pequeno, ele era filho único e a mãe dele já dizia, você tem que ir, você vai, quando eu morrer, você vai assumir a cadeira, ou quando eu me aposentar na real, você vai assumir minha cadeira, e eu quero que você continue meu trabalho. Que era de, tipo assim, ela tinha muito trabalho sobre saúde pública mesmo, ela que instituiu vacinas para as pessoas de andares baixos, etc. E o Ezequiel ficava dizendo, mãe, mas a gente tem que tentar também consertar a causa disso, não adianta ficar só tratando no final se a gente não resolve a origem. A mãe dele nunca queria. E daí, quando a mãe dele morreu, na explosão, né, da One Shot, ele pensou, isso não teria acontecido se a gente tivesse em um refúgio realmente protegido. Isso não teria acontecido. Então ele ficou meio que doido, não por vingança, tipo assim, por mais que existiam boatos de que aquilo tinha sido obra da Resistência, ele não ficou cego de vingança pela Resistência, porque ele, na cabeça dele, a culpa não era de tal pessoa, de tal organização. A culpa era de que eles achavam que viviam em segurança, mas não existia segurança no pináculo. Então por isso que ele ficou tão doido pra tentar fazer esse experimento de criar uma membrana, sabe? E também ele ficou feliz seja porque ia assumir a a cadeira. Tipo isso. Mas aí foi nessa fissura dele de cortar uma pela raiz, né? Tipo isso. E ele acabou criando outros maus. Nossa. Filho da puta. Efeito. Então tudo foi desencadeado por culpa do Otávio. Pior, né? É sempre duas figuras aqui já é o suficiente pra poder com tudo. Tirei meu nome da reta. Ah, o seu Não também foi. tá na reta que você criou teu pai. Foi o Otávio que desencadeou tudo, porque foi por conta da explosão dele que ele quis fazer aquele experimento. E aí, por conta disso, o pai do Leandro fez aquilo com a Lara. A culpa é minha. Mas Pronto. o pai do Leandro já era um escroto de início, vamos combinar, né? Mas verdade. ele não ia É, vender mas a Bianca se não tivesse A esse gente já evento. torturava, mas já manipulava lá o suficiente pra ser um escroto, então ainda tem aí. Da próxima vez eu vou fazer um personagem que ele é pai agora. Ele vai ser o. Outra Cara, coisa. É a história Acabei de que eu lembrar. fiz de matar seus pais. Meu Deus. Já dizia, não sei quem ali, que fala, mate seus pais, numa parte figurativa. Aí eu tava escrevendo a Lorde do Bells e falei, não, vou levar pro literal. E aí E se eu tava- fizer, se eu fizer um personagem que ele é pai e o filho dele vir atrás dele, aí eu nasco. aí Cê é fudeu. louco. Uma coisa que eu achei que ia acontecer bem no início, mas que depois, obviamente, já vi que não ia rolar, era que vocês poderiam ter o Ivan sempre, o Ivanzinho, sempre com vocês. Obviamente, tipo assim, depois que a Francine não tava mais com vocês, isso meio que não faria mais sentido, né? Porque não tinha por que ele ficar ali sem a Francine. Mas ele poderia ter ficado com vocês, ia ser algo bem mais difícil, porque vocês iam ficar muito mais visados. Mas vocês iam descobrir logo antes que ele tinha a capacidade de tentar controlar a doença, tinha toda a questão de ele, quando usa os poderes, ele perde anos de vida e ele poderia inclusive morrer em algum momento, se ele Nossa. gastar, tipo assim, ficasse envelhecendo toda hora. Nossa, imagina o terror que a Francine ia passar, velho, vendo o nenenzinho dela virando um senhor de idade morrendo de idade. Nossa, Deus tipo que isso. me livre. Eu ia estar traumatizado. Eu que parei Mas essa criança. poderia acontecer. Essa criança saiu de Tanto mim. é que o papel do Ivan ali, ele era basicamente controlar, tipo assim, tentar. Eles queriam uma criança o mais rápido possível para conseguir controlar e fazer o plano dar certo o mais rápido possível. Mas no novo mundo, ele seria meio que receptáculo, sabe, do Memento. Nossa. Seria meio que a personificação da morte, enfim.
Ainda bem que não deu certo. Graças A gente não Deus. ia conseguir andar com ele no andar de baixo. A palma ia É, não atacar ia nós a dar, cada não. esquina. É, Pior. com certeza. Você ia, tipo assim, ficar totalmente visado vocês. Eu ia virar a esquina pra me dar 5 facadas e ir embora. Mano, E eu ainda ia estar de pé pra levar mais 5. Que eu não ia cair nessa, não. deixa eu ver o que mais. Tinha feito um novo desenho do Bells também, do mais atual. Tem. Da história, vocês têm mais alguma dúvida? Eu acho que talvez tenha ficado claro agora, né? O que é, tipo assim, os eventos que levaram até a história. Eu tenho um negócio pra compartilhar aqui, desenho novo do Bells. Tá ali. Ele é mais atual agora. Ele na Assembleia, né? É. Cara, Ô, velho, inclusive, Ô, louco. pior que eu que pretendia nível fazer de um Nex negócio, que a mas gente ficou assim? Agora eu fiquei na dúvida. Que nível Nex? Eu nem lembro em que nível você estava. A gente tava no nível Tô no 4. 21. o Leandro nunca mais subiu de nível, ele ficou estagnado mesmo. Ah, o Leandro já é o quê? O Leandro, tadinho, o Leandro sempre se lascava. E quando ele se lascava, 4, tá no nível 4 desde o primeiro episódio. Pior. Todo mundo tá Não, nível 4. Desde o vamos primeiro fazer não. uma. Vamos fazer uma. Eu acho. Não, vocês provavelmente uparam um nível, né? Nex 12. Um nível só? Um nível, pô, mas vocês ganharam muito Nex, mas uparam um nível. Ah, tá. Se fosse pra, tipo assim, elencar o personagem que mais sofreu, dentre vocês, eu diria o Leandro. sim, com O certeza. Leandro. Cara, eu acho que o Leandro é Selene, tá ligado? Mano, você que raiva que ele tem, deve ser pela cor do meu personagem. Preconceito. Mano, que é isso? Preconceito, Que preconceito. isso? Preconceito, Que mano. isso. Eu joguei na mesa mesmo. Cara, mas ele matou a Shiori, tá ligado? Ela dá a cor de um alho já do criatura. É verdade. É mesmo. Pior. Você morreu, foi só no finalzinho, tá ligado? A o personagem contrário. favorita dela tem a mesma cor que você. Não tem. Não tem ela, tá ligado, parça? Ele te matou por estatística mesmo. Eu gosto que o pai do Leandro ele é branco. A mãe dele tem que ser, né? Tipo assim, de NPC, se você elencar o NPC que mais sofreu, eu diria. Você fala Mano, Vitorino eu fico. Bezerra. Você Ah, fala não, Não, eu Vitorino fico entre. Bezerra. Talvez a Bianca. Ah, A Bianca. Pior. Qualquer uma das crianças, na real. É, pior, né? Mano, Mas tem- dos que estavam tem gente vivos, que dos que acompanhou. estavam vivos durante a campanha, eu diria Leila, tá? Entra no top 3. Leila, com certeza. Buran. Buran, ele sofreu muito, realmente. Buran. O Buran, Ezequiel. Não sei nem quem é. Ezequiel nada, tira esse Ezequiel daí que ele não merece. Esse aqui mereceu, vai. O Leandro. Não, eu tô falando que ele não merece estar sendo vangloriado por sofrer. O Leandro sofreu mais que ele. Agora, sabe o que eu fiquei, tipo Não, assim, o pensando Ezequiel nesses ele é dias? dramático demais, mano. Eu O fiquei- Leandro, você tava esperando puxar o marca-passo dele na mão mesmo. Era o que eu tava realmente. torcendo pra acontecer. Eu e o Ivan ali. Mano, eu achei incrível o quanto ele durou, mano. Eu fiquei. O cara sobreviveu no final. Esse que é o foda, tá ligado? Que eu fico de cara. O Leandro, eu vou jurar que ele ia morrer nos 2 primeiros episódios. Morreu Eu achei que ele ia morrer. Eu achei que o Leandro ia morrer naquela cena de furtividade lá. Foi quase. Se não fosse a Selene, que Mano, foi a MVP ali daquela cena. Selene, o que ela jogou naquela luta. Gastou toda a sorte. Eu Nossa. gastei toda a minha sorte ali, velho. Cara, Não, não, foi tipo assim, um momento John Wick do RPG, sabe? pior, velho. A mulher virou o John Wick. Que faz Tava com a animação mão na testa falando, agora ela morre. Aí ela vai lá e mata 2. E porra! Por falar em animação, eu pretendia fazer algo, ó. Mas aí não tem uma parte final gravada. Nossa. Cara, um negócio que eu fiquei muito triste que eu não consegui eu vou fazer postar. Um negócio que eu Poxa. queria muito ter feito era que naquela hora que eu tinha falado, ah, foda-se isso tudo, foda-se o momento, foda-se você, eu ia usar a rajada caótica se eu tivesse subido de nível. Se eu Em tivesse quem? subido de nível. E eu ia dar o rajada caótica na cara dela, só que daí eu Em bloqueei quem? o magneto. Da Lara. Que eu Mano. falei pra Arauto assim, foda-se você, e apontei pra ela, assim, eu ia dar a rajada caótica ali. Quanto Só de que- vida a Lara tinha naquele combate? É verdade, né? Que eu tava sacudindo ela, tacando ela do parede pra parede, né? Mas que ela não enjoou. Então, 128 de vida, mas ela tem a resistência 5 de resistência a dano. Com exceção de dano de energia. Bicha pelona.
E eu toda hora, tacando ela de um lado pro outro. Ia Mano, pro lado, ia pro outro. Deixa eu Pior, respirar. Não, chegou meu turno, eu falava, já sabe, né? Pro outro lado do mapa. tadinha, velho. É Tadinha, bom que tadinha. chego fez um mapa extenso, que daí eu tenho onde ela tacar nas paredes ali. Não, eu já aprendi. Da próxima vai ser um cubículo. Ah, mas ainda assim. Aí o cubículo é pior, vou tá parecendo o Sans de Undertale, tacando pra lá e pra cá. Não que eu já O... É só jogar o mais alto possível, que aí ela tá mudando da queda. É, pior, dava pra fazer isso, mas Aí eu ela tava ia e querendo. saia voando. Só que o negócio. Puta, pior, né? Ah, não, mas eu não alcançaria o teto, que eu podia tacar ela no teto e daí ela cair e terminar o dano da queda, tá ligado? O cara tava com vontade de tacar em algum canto. Cara, não, mas eu queria Cara. tacar ela na parede pro pessoal cair pra cima depois, tá ligado? Tanto é que foi isso que eu falei pro Leandro, tá ligado? Que eu falei, se avança depois. Mas com aquele teleporte era impossível. É, com o teleporte até eu, né, Ben? Não, não tinha o... essa não. O Outro- teleporte. Outro NPC, assim, que eu vi que, claro, o Buran é um NPC que eu imaginei que ele ia morrer pelos eventos. Que, assim, quando eles estavam infiltrando no hospital, eles teriam que pegar a aparência de alguém que fosse responsável, assim, né, pelo hospital, que poderiam transitar normalmente. E daí acabou sendo o Buran. Mas o filho da Débora, que foi o que o Otávio encontrou o corpo dele, ele poderia ter morrido, inclusive, bem antes. Inclusive, ele poderia ter sido morto pelo assassino da ponte. Tadinho. Era o que morreu no banheiro, né? É, exatamente. Nossa, fiquei com uma dó, coitado. Eu fiquei com muita dó, velho, porque, tipo assim, ele teve toda uma cena lá no funeral dele dizendo, não, eu vou descobrir quem foi. Não, eu fiquei mais É... com dó por depois, tipo assim, na cena dele Não, falando. realmente. Aí depois foi lá, achei ele no banheiro e falei, nossa, falei, esse cara sofreu mais que eu agora. E basicamente ele tava, tipo assim, mano, o dia todo, tentando encontrar e tentando levar o Felipe, que era amigo dele, né? Pra procurar. Mas o Felipe, ele, Nossa. tipo assim, não dava muita atenção, porque como a Letícia tá doente, ele obviamente preferia ficar com a Letícia. Cara, vou te falar, eu tava quase ficando maluco, porque eu achei que era o Felipe que ia estar lá. Na hora que você tava narrando, eu falei, nossa. Falei, já vou achar o endereço do Diego pra arrebentar ele depois de matar o. Se as mortes continuassem, se o Luiz, no mundo em que o Luiz nunca desceu, né, e nunca assumiu, etc., e as mortes continuassem, eventualmente ele ia acabar se deparando com o assassino e ele poderia ser morto O Felipe? pelo assassino da ponte. O filho da Deborah, Douglas. Ah, Lily coitado. Douglas. Quando eu investiguei o escritório da Lara, eu podia ter encontrado alguma pista ali? Você poderia ter encontrado a chave e uma anotaçãozinha que falava sobre a entrada do subsolo, quando vocês encontrariam aquele documento. Por isso que foi o único documento que eu tinha que vocês não acharam. Eu teria ido se eu tivesse encontrado. Justo. E você teria encontrado também a cela onde estaria, né, aquele capanga da palma que ela pegou, enfim. É. Mas acabou que vocês não encontraram isso. Leandro tinha que estar comigo pra ele rodar a investigação. É. Então, Tá mas, precisando O que muito. prestava era a ficha dele de investigação, que de resto. Cara, o negócio, Ah, também, assim, que eu queria saber era do pessoal, como é que eles vieram com a ideia dos personagens deles. boa. Partindo do mestre pro player, né? E mim? Como assim? Ah, não tô falando de qual foi a ideia de cada player com os personagens deles, o processo criativo, pra Shiori, pra Selene, pra Leandro. Então, vamos começar pela Selene. Qual foi a ideia? Como foi o processo? Meu? Sim. Vixe. Acho que ninguém vai saber responder isso. Eu tinha. Eu não sei responder especificamente. Eu tinha vários. Eu peguei uns pedaços de outros personagens que eu tinha e juntei e virou ela. Você tinha E outros eu fui, tipo, personagens que torturavam crianças? Não, mas eu tinha outra personagem médica, outro que fazia uns experimentos legais, fui juntando. E eu fui, tipo, pelas perguntas do Diego, tipo, o que ele quer saber, eu vou montando a minha personagem baseado no que ele quer, entendeu? É isso. E você entregou de bandeja, boneca E com eu a entreguei de apresentação. bandeja, que caralho.
Cara, Também interessante perguntar, tipo assim, você imaginou que ela terminaria nesse ponto quando você criou ela? O que você imaginava pra ela, assim? E como ela se desenvolveu? Se foi como você imaginava, foi diferente durante a campanha. nossa, não deu pra Não entender direito. entendi nada. Não entendeu nada. Tipo assim, ó, você criou. O que você imaginava pra ela? E se ela se desenvolveu da forma como você imaginava ou se foi muito diferente? Eu não tinha muita perspectiva, não. Eu acho que eu gostei do final dela, tipo. Ela é muito confusa, então não sei. Cara, eu acho que ela, tipo assim, tá no meu top 6, assim, dos personagens da galera, assim, do... tá assim no top 6, assim, eu achei muito foda o arco dela. Não, porra, a história da Serena eu achei foda demais. Ainda mais do jeito que o Diego conseguiu conduzir o negócio, mas assim. Não, sim, eu tô falando, tipo assim, da história, da base pro desenvolvimento, tá ligado? Eu achei muito Ah, foda sim, sim. tudo, assim. E ainda mais, tipo assim, as mitadas que ela deu, tudo. Com certeza. E ela foi uma das personagens meio importantes, eu acho, do Prontuário, tá ligado? Quando você terminar, eu dou minhas considerações sobre isso. Leandro, Tenho minhas considerações Marcos, sobre essas considerações, ele discorda. cara, a princípio, né, ele era pra ser um fazendeiro, mano. Ele era Caralho. pra ser dos andares baixos. Eu pretendi fazer com uma família bonitinha, legal, assim, que não tinha problema nenhum. Foi tranquilo. Ele ia ser aquele parrudão, ia ser combatente. Ele ia ser ô aquele louco. cachorrinho com um chapéuzinho com hélice e pirulito. É, ia ser isso aí mesmo. Só que eu não sei por quê. Eu mudei tudo. Eu pensei, não, quero fazer o personagem sofrer um pouquinho. Aí eu fiz essa miséria aí. Sofreu um pouquinho, sofreu mais que Cristo. Pra profissão dele, eu acho que, se eu não me engano, eu tive referência, não sei, mas do Steve Hawking, sabe? Acho que no dia eu tava vendo os vídeos dele, aí eu, não, fazer um professor, bom, vai ser legal. Aí foi isso aí. Tipo assim, tu quer que tu tinha alguma expectativa em relação a como ele ia se desenvolver, se ele. Como é que foi? A ideia, ó, o Leandro, eu enfiei 30 vontade nele e nenhuma se concretizou. Ó, porque, assim, ele era alguém que foi recluso, né? Por causa do pai dele, que deixava ele preso todo santo dia assim na casa, não podia fazer nada. Igual eu. Aí ele queria ter amigo, ele cresceu assim, não teve infância para amizades. Queria ser mais ele, por assim dizer, mais extrovertido, mas no fim ele teve amigos, mas ele não conseguiu realizar o sonho que era de ir pra praia, morar na praia e ser mais extrovertido, né? No fim ele Coitado. É. ficou depressivo. A única vez que o Tadinho. Leandro tentou ser extrovertido, a gente chamou ele de estranho. Pior, Coitado. né, No final, coitado. ele não A tentou gente mais falou isso. mesmo. Coitado, a gente falou, nossa, o Leandro tá esquisito. A gente E por sinal, depois disso aí, ele não fez mais nada. Ele tentou não fazer mais nada. Tadinho, mano, tadinho. mano. Porque realmente ele queria ser mais assim, mais solto e queria ser mais sociável, fazer as coisas que ele queria fazer e tal. Mas aí, no fim, ele não conseguiu. Forte. Oi? Você. Sua inspiração, expectativas. Cara, eu tava pensando em fazer. Eu tinha uma lista de candidatos a ser meus personagens. Tá ligado? Que a cada segundo eu tava com uma ideia nova. Tanto é que eu mandei pro Diego e falei: escolhe, qual que é melhor? Ele escolheu, só que eu acabei não escolhendo nenhum dos personagens que ele tinha pego ali. Tá ligado? Não, Aí eu o fui personagem que eu tinha. desenvolvendo. Rapidão. O personagem que eu tinha escolhido tinha não combinaria nada com a história, tá ligado? Pior, velho, nossa. Aí, tipo assim, ele escolheu um, só que daí eu fui e reinventei. E aí, tipo assim, eu tava numa trajetória pra fazer um negócio tipo o Hannibal Lecter, tá ligado? Que, tipo assim, ele é uma pessoa perigosa, ele é alguém que cometeu muito crime, mas ele entenderia muito do negócio, tá ligado? Que ia fazer tipo um Kia. Um líder de culto, assim, que ia ter feito uma chacina, tudo, e tinha sido preso, mas que podia ter conhecimento útil pra combater a doença. E aí, tipo, seria esse conselheiro que vocês iam ver ele, e ele fala, não, você pode fazer isso, mas eu quero um favor pra, antes de eu fazer tal, antes de eu dar tal informação, tá ligado? E aí, tipo assim, essa era a ideia inicial. Só que daí eu falei, não, vai ficar complicado, vou estar toda hora na jaula enquanto os caras vai estar rodando pelo mundo, não vou conseguir fazer porra nenhuma.
Aí eu vim e peguei dois personagens que eu já tinha de um RPG de D&D, que era o Elijah e o Bells, que eu jogava com o Elijah no caso, que o Bells tinha morrido, tudo, teve todo uma lore, aí eu troquei os papéis, eu joguei com o Bells, e aí deu no que deu, que era alguém muito, tipo assim, não quer mudança na vida dele, tá? Que é tudo nesse caminho reto, sempre controlando as coisas, tudo por isso que acabou matando o pai. Aí quando ele saiu, ele foi percebendo que, mano, o mundo mudou já, estilo Capitão América, tá ligado? E aí ele falou, é melhor eu mudar também, conseguir mudar as coisas. E aí por isso acabou, tá ligado? Deu no que deu. Eu não tinha perspectiva nenhuma, eu tava achando que cedo ou tarde ele ia morrer. E aí, deu no que deu, né? Eu tava já pronto. E o Ivan saiu quando ele voltar de pergunta, mas só pra eu dar as considerações. Mano, eu achei muito legal. Tipo assim, eu tentei ao máximo pegar as coisas que vocês criaram e inserir na história, né? Pra, tipo assim, não só coisas de antes, mas também pra vocês conseguirem ter coisas pra modificar o mundo. E eu acho que eu acho que vocês conseguiram fazer isso, né? Espero que vocês tenham achado também, mas na minha cabeça deu certo. Eu acho que deu certo pra caramba. Uhum. Mas uma dúvida também. Quantos dias você acha que demoraria pro Motrovic ter lidado com essa doença toda aqui? O anterior. Diego. E o cara mutou. Foi o perguntado médico. Repete. Quanto tempo você acha que teria demorado pro Ivan Motrovic ter tomado conta da situação toda aí? Como é que você acha que ter dado com esse maluco no lugar do Bells? Mas, rapidão. Tipo assim, os personagens eles se desenvolveram muito bem. Todos tiveram seus arcos, eu acho. Tipo, alguns foram arcos mais tristes, tipo o do Leandro, né? Que perdeu praticamente tudo. Mas acabou ajudando o pessoal no final. Outros foram arcos que, na minha cabeça, foi quase uma redenção, entre muitas aspas, que, por exemplo, a Selene ela começou como sendo uma das responsáveis, né? Pela equipe do projeto. Que ela fez parte. E ela acabou meio que fazendo parte da equipe que resolveu também. Então achei muito legal. O Bells foi alguém que estava, tipo assim, preso. Ele foi uma pessoa que trouxe a liberdade para as pessoas do Pináculo. Liberdade de viver mesmo. Que, né, a peste estava matando todo mundo. Mas, assim, em especial, eu acho que o Otávio teve um arco muito da hora, velho. Porque ele praticamente, né, se revoltou. Oh, peraí que minha porta abriu, foi. Na real, ele desistiu de ser padre. Porra, é verdade. Não, é porque ele era padre da religião da penitência. Uhum. Tomou conta do lanche na penitência, tipo assim, desprezou o sangue, se aliou à morte, tá ligado? Foi muito legal a cena dele se livrando de uma vez por todas do anjo. E eu fiquei, tipo assim, a minha noia é tão da hora que eu fiquei tipo assim, mano, ele sacrificou toda a energia potencial dele da época da penitência, tá ligado? Ou seja, foi por isso que ele fez parte da primeira campanha, tá ligado? Nada disso, foi sacrificado. Mas achei muito legal o arco dele também, muito legal. Eu acho muito interessante também esse negócio dele. Tipo assim, ele foi cultuar um elemento que tava meio que destruindo o negócio, mas mesmo cultuando o elemento de morte que tava destruindo o pináculo, ele conseguiu reverter pra ele conseguir ser meio que uma perspectiva de salvação pro negócio, tá ligado? Usar o que tá destruindo pra curar. Exatamente. Foi muito legal, assim, vocês... E, obviamente, tipo assim, existe um pináculo antes do prontuário, antes de vocês e outro depois, né? Porque mudou praticamente tudo. Inicialmente, minha ideia para a campanha era isso, vocês terem essas quatro, né? Contando com o conselho, mas enfim, o conselho já era amigo de vocês. 3 principais grupos que vocês poderiam se aliar e eles iam estar combatendo, ao mesmo tempo que vocês teriam que proteger as pessoas. Então, acho que já cheguei até um momento. Inicialmente ia ser algo muito mais sobre recursos, tipo, preciso deixar tantas infusões com tal setor dos andares baixos, sabe? Ou eles vão ficar doentes, esse tipo de coisa. Bem patológico mesmo. Mas depois o rumo que vocês tomaram foi muito melhor. Tipo assim, não, vamos tentar investigar a história também. Foi muito, muito melhor. Mas inicialmente a ideia seria basicamente essa, vocês tentando correr contra o tempo, sabe? Ao mesmo tempo que vocês estavam tentando dar as infusões, vocês tentavam descobrir o que aconteceu e tinha esses outros grupos assim brigando, meu Deus. Mas foi muito bom. Nossa, que merda, a gente acabou indo no caminho do Ezequiel. Do Ezequiel barra da Valdinha, né? Foi dos dois ali.
Antes da Valdena quiser. Porque naquela cena lá que teve a discussão, que ficou um grupo com o Ezequiel e um grupo com a Valdênia, poderia ser qualquer outro conselheiro que vocês tivessem em contato. Então poderia ser a Helena, poderia ser os outros, o Matheus, etc. E daí ia depender, obviamente, teriam outras visões. É porque os outros não colocaram nada na mesa, tá ligado? A Valdênia falou, não, eu tenho uma ideia, e essa é a ideia. O Ezequiel também tinha uma ideia e colocou a ideia, tá ligado? Os outros ficaram de xereco olhando e com medo de pra quem quer sobrar. Não, sim, com certeza. Eles, tipo assim, é porque quase ninguém do conselho queria esse grupo, sabe? Os únicos que foram a favor e bateram o pé foi o Ezequiel e o Matheus. Dependendo de como vocês se comportassem, eles iam ver que vocês tinham interesse em certas coisas. Então, se vocês ficassem focando, fossem lá falar com a criança que estava doente, falassem com o pessoal lá de baixo, o Matheus ia perceber, caramba, esse pessoal aqui, vamos juntar com eles. Eles estão seguindo meus interesses. Se vocês fossem investigar a questão da prisão, acabariam muito mais fundo junto com a Palma e a Arena, a Helena ia dizer, pô, esse grupo aí tem jeito, vou ficar com eles, tá ligado? Mas acabei Se dando fosse- meu charme com ela, vai. Eu acabou, consegui a acabou, amizade dela. Minha besta. Quando vocês encontraram lá a lista com os nomes, se vocês seguissem alguns nomes, vocês poderiam acabar entrando meio que na questão do próprio mercado. Tinha inclusive um corpo que ele tinha sido encontrado na fronteira, não sei se vocês lembram, na fronteira do Pináculo. Eu lembro, a gente ficou assustado com isso. Vocês poderiam conversar com o pessoal da caravana, o pessoal que fazia viagens para trocar com outros refúgios, e daí o Adenildo, que era o membro do comércio, ele ia meio que se interessar mais em vocês, enfim. Eram conforme vocês fossem agindo, mas como vocês foram para um lado muito mais, tipo assim, história e descobrir o ocultismo, obviamente a Valdina ficou, tipo, oi, vamos juntar com esse pessoal ali. Tipo assim, mano, não concordei com esse Ezequiel, que ele só faz merda, mas eu vou tentar consertar aqui a merda que ele fez, aproveitar, sabe? Ah, mas ela Esse era o também pensamento lembrou dela. disso aí. Com certeza ela tem. Ela, tipo assim, ela tinha. Tinha, né? Morreu. Mas um negócio que eu, parando pra pensar assim, seria muito interessante uma campanha assim no Pináculo, tentando, tipo, exterminar o que sobrou desse mercado negro, tá ligado? Ah, mas o Pináculo com certeza é um cenário que eu gostaria de revistar depois, porque, mano, tem muita coisa acontecendo. Ele é um cenário novo. Ainda tem coisa, por exemplo, Palma. Quem é o líder da Palma? Não sei. A Selene e o Belo criando um grupo assim pra, tipo, exterminar esse resto do mercado negro, assim. Criando um grupo assim. A questão do líder da Palma. Acho que a Palma, se fosse, tipo assim, pra fazer algo sobre o Pináculo, provavelmente a Palma seria o principal, porque a Dama Amarela foi morta, então o hospital meio que agora tá em contato, assim, junto com o Hospital dos Andares Altos. A Resistência é a mesma coisa, a Priscila agora é da Assembleia, o pessoal da Resistência também trabalha lá. E só sobrou a Palma, que ainda tem essa questão, mas tipo assim, quem é que tá por trás, sabe? Por isso que eu não queria falar tanto, mas ainda tem. O engraçado foi a Valdena morrendo, esperando dar o tempinho pra mandar pro Diego, então, né? A cadeira da Valdena tá livre agora, né? Mas eu fiquei... Oi, coisa fala. que a Selene fez quando assumiu o hospital da Dama Amarela foi ordenar a remoção de todos os elevadores. Yeah. Não é verdade. Certeza. O Ocioso, ele poderiam aparecer criaturas também na última luta, mas não era algo que... Eu imaginava que se fosse acontecer algo assim, eu não iria colocar, porque ia ficar muito maçante, mas era uma possibilidade que eu pensei. Se tivesse algo muito fácil e muito curto, aí poderia ser, mas não achei que fosse necessário. Tiraria o foco do memento e da morte, etc. Cara, e os outros bichos que tinha? Tinha a Sucal e o Bicho papão. Tinha como eles aparecer? Sim, tinha como eles aparecerem. Se vocês fossem pro falar com aquele carinha doido do presídio, ele basicamente ficava ouvindo gritos da Sucal, porque era a filha dele, né, que se transformou na Sucal. Então vocês poderiam libertar ela. O carinha, o Denis, eu acho, não lembro o nome dele exatamente, Joaquim, lembrei. Era o bicho papão. Vocês conseguiriam trazer ele assim, summonar ele era mais difícil, porque os pais dele não estavam vivos, né? Tipo assim, todo mundo morreu menos ele. Mas ele poderia aparecer se vocês tivessem interagido mais com a Palma, porque ele, basicamente, os pais deles morreram por causa da Palma. Porque ele tem muitas palmas. E basicamente, assim, não sei se eu falei isso na época quando vocês estavam libertando ele, mas a mãe dele, os pais dele, meio que assim, tá ligado a história do bicho papão? Eles contavam isso, mas era como se fosse a Palma que fosse buscar ele, tá ligado? Morria de medo, assim, da Palma. Ô, Diego. Oi. Eu cheguei quando o Belos estava falando da outra campanha do Pináculo. Eu te mandei uma ideia de campanha no privado aí. Foi, eu vou ler depois.
Depois, O- olha como o cara pode mandar considera ele- Eu, que nós. tive, Eu vou eu mandar tive um- prova, cara. Eu tive prova. Eu vou mandar o meu aqui já já. Cara, Outra coisa que eu fiquei pensando foi tipo assim, ó, mano. A mãe do Leandro. Vixe, Ela faleceu, sobrou mas pra ela ela. faleceu. Não, ela faleceu em paz, porque ela não ficou sabendo das coisas que aconteceram depois, sabe? Tipo assim, Pior, que né? o marido dela era um assassino, esse tipo de coisa assim. Coitado. Então ela Mas- foi Mas bom pra ela. teve um caso. tinha que morrer. Foi. Ela obrigatoriamente tinha que morrer? Tinha, né? Não, vocês poderiam ficar Não? dando infusões pra ela e ela internada, ela poderia. Se ela passasse pelas rolagens, ela poderia sobreviver. Ai, Mas ela morreu por não passar na rolagem, mesmo com a infusão. Então, tinha por isso dado que não era infusão. obrigatório, por isso que não era obrigatório. Por isso foi no Ela ar. poderia sobreviver. tecnicamente foi. Por um lado. Mano, mas Era aí- provável, né? É. Mas não era obrigatório. Mas agora pro que me interessa muito agora. E essa campanha marítima, hein? E vixe, E Quem bora lá. sobrou a gente- aqui? eu quero só Quem- entender se vai ser aqueles barcos de vela, aqueles barcos todos. É, Vai ser. A gente pode discutir sobre isso agora, se vocês não tiverem mais nada a falar sobre o prontuário. Eu só entro se for no Titanic. Deus me livre, vai sozinho. É aí que eu não entro mesmo. Deixa eu só ver se tem mais Eu alguma coisa a acho, falar. deixa eu ver se tem mais uma dúvida aqui que eu teria. Deixa eu ver a minha ações. Se o pináculo tá aí, algum dia a gente pode voltar pra ele. Vixe, Cara, Vixe. uma dúvida meio pináculo e meio outra alternativa que só eu e o Pereira que sabemos que é do Dário, né? O negócio Dário. do Dário. Cara, você ia ficar muito. Você ia te atrapalhar muito se eu não jogasse com o Dário, que eu tinha outra ideia de personagem. De Dário, forma cara. alguma, de forma alguma. Cara, a minha ideia de personagem pra esses ia ser fazer tipo um Dalmo, tá ligado? Um mergulhador. Pode ser. Que ia ser, tipo assim, ele ia estar no barco e ele ia mergulhar pra pegar itens, artefatos, essas coisas pro barco, assim, pra mas tem que ter comercializar. limitação, né? Claro, não vai. O quê? Não sei. Não, eu não vou mergulhar mais de 800 metros de profundidade, parça. Vai Mas que, né? eu não vou subir náutica no apocalipse, Vai parça. ter guerra, ele se joga no mar e fica lá, umas 10 horas. É, vai estar todo mundo lá, eu lá mergulhando e no subnáutica. O profundo. Então, o plot mais básico ali. Todo mundo ali navegando, pensando, não, pra onde que a gente vai e tudo, assim. E Eu lá- vocês tomam cuidado com trauma, talassofobia, viu? Não bote no personagem de vocês, não. É. Ah, meu personagem é mergulhador, né? O personagem vai fazer teste de sanidade toda vez que sair do barco. Olhar pela janela. Bota o que? Bota o talassofobia de fundo do mar, pô. É o mais de boa. Já que não temos mais nenhuma dúvida, então vamos concluir aqui nesse capítulo do Prontuário da Peste. Ai, Cara, vai estar todo mundo no plotzinho do barco, tudo é pra Eu tenho uma que dúvida eu- assim, uma última, Diego. O que você tem contra mim pra sempre gritar contra mim nas rolagens? Mano, é a forma como o dado gosta de contar a história, né? Tipo assim, são os dados. Não tenho culpa, infelizmente. Eu acho que isso tá bichado, vou você começar a burlou o rolar o dado. dado fisicamente também, pra ver se vem crítico. Eu vou só. Opa, como é? Beber água rapidão. E o Zé da 5 minutos. limpeza, hein? Pior, né? Vou Mano. jantar rapidão. O Zé da limpeza, vocês conseguiam falar com o filho dele. Inclusive, o filho dele foi quem foi responsável por grampear as raias. Filha da puta! Mano, tinha como a gente adicionar o Zé da limpeza na party? Ele foi beber água. Agora vocês podem falar com ele, mas não ficaria com vocês. Deixa ele beber Curtem o água. trabalho. A gente podia muito recrutar ele. Se eu recrutar o Felipe, tá com um senhor de idade limpador. Já vou. Vou jantar. 10 minutinhos. Fechou. Ou a ideia do meu personagem vai ser